Boa noite, lobas! Bem-vindas a mais um episódio do Alcateia Podcast, onde as lobas se encontram. Eu sou Bianca Boechat. E eu sou Camila Trentin e hoje a gente está com uma convidada que é babado. É a terceira Bianca que passa por esse... Mais uma xará! Só gente finíssima. Maravilhosa, nossa co-host. A gente teve uma Bianca, que era a Bia Teles. No episódio, gente, tá lá no nosso canal do YouTube. E hoje a gente tem o prazer de receber a Bianca Bilderbeck. Bilderbeck, isso mesmo. Prazer todo meu. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada por aceitar o nosso convite, o desafio de estar aqui hoje, né? E a gente vai conversar sobre negócios à prova do caos. Gestão com propósito, liberdade e paz mental, né, Exatamente. Bianca? É sobre isso. Vamos apresentar a Bianca, ela que é mentora de empresárias, tem muitos anos de experiência como gestora no mundo corporativo, liderou grandes equipes, enfrentou o caos, o burnout, a sobrecarga, como nós millennials, né? E aí, na pandemia, deu um passo corajoso, né, Bi? Saiu do CLT e começou a empreender. Exatamente, foi exatamente isso. Conta pra nós como é que foi isso. Antes de contar pra nós, a gente não pode esquecer dos nossos apoiadores, Bianca. Claro. Muito obrigada ao Rosto Farol e ao Estúdio Farol por nos receber aqui sempre, né? Então, obrigada. Tem mais alguém a agradecer hoje? Por enquanto é isso. Apoiadores e patrocinadores, por favor, aproveitem enquanto o podcast tá pequenininho, porque quanto crescer, a nossa cota vai ser bem grande. Então, vocês aproveitem para virar nossos apoiadores. Bianca, para quem não te conhece, conta para nós da onde tu veio, se tu mora na Barra ou não, quem tu é. Conta um pouquinho para nós aí de quem é a Bianca. Contar um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu sou a Bianca Bilderbeck, mas nem sempre foi assim. Eu já fui Bianca dos Santos Franco. Estou Bianca Bilderbeck há pouco tempo, depois do casamento. E eu sou do Rio de Janeiro. Eu vim para cá tem quase 4 anos. E foi uma decisão de mudança de estilo de vida, né? Sair daquele caos ali do Rio. Caótico. Fugindo do caos. Do caos, do trânsito, da condução, né? De todos os dias, de ter que ir para o centro do Rio. Eu morava na Zona Oeste, trabalhava no centro do Rio. E eu e meu marido decidimos mudar um pouquinho os ares e procurar um lugar mais calmo. A gente estava recém-casados. Chegamos aqui e engravidamos. Eita! E aí eu passei ali esse momento de mudança, né, junto com a minha gravidez. Eu engravidei, estava mudando ali de carreira, né, mudando um pouquinho ali o foco. Não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu achava que eu tinha que voltar e fazer psicologia, porque eu entrei um pouquinho nas linhas ali terapêuticas. E eu fiquei um pouquinho perdida ali até conseguir me encontrar e entender o que exatamente eu queria fazer com tudo, com toda a bagagem e experiência que eu tinha adquirido ao longo da minha vida. Deixa eu voltar no tempo. Tu falou que mais ou menos 4 anos, o teu bebê tá com 3? 3, vai fazer 3 no mês... Nesse mês. Não, mês que vem. Tá, novembro. Mais ou menos 4 anos, a gente ainda tava ali na sombra da pandemia, né? Isso. E aí aconteceu tudo junto, foi isso mesmo? Foi tudo junto e mais um pouquinho misturado. Meu Deus. Caos. Não, caos é comigo. O caos ele começou exatamente em 2017 ali. Foi ali que começou o verdadeiro caos na minha vida, porque até então eu estava numa organização há anos. Lá no Rio? Lá no Rio de Janeiro, né? Eu venho do CLT, trabalho desde os 16 anos, agora somando tudo, é quase 30 anos trabalhando. Eu fiz as contas um dia desse. E pelo INSS eu já poderia até me aposentar por tempo de contribuição. Eu só não me aposento porque eu sou muito jovem para me aposentar. Mas eu trabalhava ali há muitos anos. Eu entrei muito jovem, ainda estava fazendo faculdade ali quando eu entrei nessa empresa. E fiquei ali bastante tempo. Fui crescendo naquela organização, né? Eu vim ali de um cargo de assistente, depois eu me tornei analista. E, por último, gestora de equipe. E, em 2017, ali nos meados de 2017, a empresa sofreu uma grande mudança, uma ruptura. Ela tinha 2 donos, que eram 2 irmãos. Um vendeu para o outro. A empresa foi assumida por uma única pessoa e toda a cultura da empresa mudou.
né? Isso é difícil, né? Muito difícil. Pra quem, né? Quem Nossa. já tá ali adaptado de uma forma e Sim. muda toda a cultura. Mudou toda a cultura da organização, os valores, só que isso é muito intrínseco, muito interno, não é escrito. Porque o que está escrito é uma coisa, mas o que é vivido é totalmente Claro. diferente daquilo que está escrito. Então, a gente sentiu, né? Todas as pessoas que estavam ali sentiram aquilo na pele. O gatinho veio. Participação especial. Oi, Ozzy. Ozzy, bem com o rabo bem no meio. Deixa ele aí. Não, deixa ele aí, ele ficou de boa. Ele gostou. Então, talvez eu vi a história. Tem alergia a alguma coisa de gato? Não, Tá, nada, então o Ozzy pode participar do episódio. Não precisa nem editar essa parte que os gateiros vão à loucura. Fofo. Só não fica na frente da câmera, Ozzy. Por favor. E aí, Bia? Sim, aí em 2017 ali, a gente passou por essa mudança. Não vai dar. Ele tá fazendo carinho na câmera. Agora o Ozzy, pra quem não tá vendo, ele foi se esfregar na câmera. Ozzy. Nossa imagem já tava legal. Ok, voltando. Voltando. Ai, peraí. Em 2017, os donos, né, mudaram, ali teve essa mudança, né, de cultura, de valores, de missão, enfim. E não foi o suficiente, eles resolveram mudar também o sistema Eita. e toda a gestão da organização. Então, antes eu tinha uma gestora diretamente ligada a mim, né, era ela, eu como supervisora e o time. E essa gestora, ela saiu, entrou um novo gerente no lugar dela, só que não diretamente no lugar dela, porque ela só cuidava da minha área, que era a área ali financeira. E essa pessoa que entrou assumindo 5 áreas. Nossa. Imagina para uma pessoa com Que sobrecarga, né? uma mudança de sistema, né? E eu que estava ali junto com ela diretamente cuidando de um time de 23 pessoas, de repente no meu time tinham 45 pessoas, Nossa. com um gestor novo, sistema novo, cultura, tudo novo. Tudo é praticamente uma nova empresa, né? Uma nova empresa. Sim. E aí, caos, né? Aí colapsou tudo. A gente passou um ano ali, 2018 inteiro, tentando dar conta de resolver todos aqueles problemas. E aí, quando chegou em 2019, a gente começou a respirar. Agora a gente tá tranquilo, as coisas estão começando a entrar no eixo, as coisas estão começando a fluir. E aí, dezembro de 2019, o que aconteceu? A pandemia. Começou a vir a pandemia. Né? Dezembro de 2019, ele aconteceu, acho que o primeiro caso. Foi. Não lembro exatamente onde Tava foi. chegando no Brasil, né? Tava Aquela onda, chegando. assim. Aham. É. Tentaram fechar os aeroportos, mas não deu tempo. Já tinha uma pessoa aqui que foi, e aí foi espalhando. Isso. Fevereiro de 2020, toque de recolher. Todo mundo vai trabalhar de casa. Então, imagina só, né? Com todas essas mudanças que estavam acontecendo, a gente tinha acabado de atravessar um período caótico. Turbulento. E aí a gente teve que se readaptar, porque aqui no Brasil a gente não tinha essa cultura de fazer home office. Claro. Né? Eu sei que algumas empresas faziam, mas não era não, a realidade. grande maioria não. Não. De jeito nenhum. Não A era grande maioria, realidade. não. Então, eu tive que aprender a liderar pessoas através de uma câmera de vídeo. Né? Que eu já estava passando por um processo ali de ajuste, eu tive que me reinventar ainda mais. E aí, quando chegou em agosto de 2020, eu fui desligada. Eu saí da organização. Por opção sua. Não, eles me desligaram, dizendo que já não tinha mais a ver ali o que eu fazia já não tinha mais a ver com a organização, que já não estava mais em sintonia. E aí eu fui desligada da organização. E ali eu já estava mergulhada num processo de autoconhecimento muito intenso, que começou no meio do caos. Uhum. Ali, quando eu passei para aquele caos de 2018, eu fui fazer treinamentos, eu fui buscar terapia, eu fui buscar me entender e entender o que eu estava atravessando. Porque na minha cabeça de antes, aquele lugar era bom e eu queria me aposentar por ali. Só que eu já estava insatisfeita e acho que essas coisas elas foram para mexer ainda mais na minha insatisfação. Acho que para deixar na cara assim, não tá legal. Você precisa mudar e fazer uma outra coisa da sua vida. Da sua vida. Uhum. E eu não sabia exatamente o que era. Então, eu fui buscar
por caminhos que eu achava que seriam caminhos que me ajudariam. Eu fiz uma formação em coaching, ali final de 2017, eu fiz uma formação em life coach. Depois eu busquei uma especialização em psicologia positiva, tipos psicológicos, e eu falei, é isso que eu quero, ser terapeuta, ser psicóloga. Porque, deixa eu perguntar, a tua formação inicial... É administração. Administração. Ela é administração, tá fazendo também, né? Minha colega de nome, de profissão. Isso, porque tu falou que era da equipe do financeiro, né? Isso. Aí falou do perfil comportamental e tal. Eu disse, gente, essa mulher da onde que é, né? E como foi essa... Porque é uma transição também, né? Do financeiro, da administração, que geralmente me corrijam administradoras. Mas é algo mais racional, eu diria assim. Um pouco mais exato, né? Mais Mas exato. Acho que tem um pouco de humanas também, porque é uma ciência social aplicada, na verdade, administração. A gente aprende de tudo ali dentro da administração e te dá um leque grande de escolhas, qual caminho que você quer seguir dentro da organização. Tá. E eu sempre fui em cima do muro, porque eu sempre gostei de tudo. Então foi difícil escolher a área. Como eu sempre tive oportunidades na área financeira, eu fiz várias formações, assim, várias especializações dentro da área de finanças. Mas quando eu comecei a liderar, isso me abriu os meus olhos, né, para eu enxergar uma outra parte, que era essa parte de entender o comportamento. E aí eu fui buscar uma especialização em liderança, só que eu achei muito tradicional e eu queria algo diferente. E aí o coach estava chegando com tudo ali, finalzinho. Bem naquela época. E eu falei, vou fazer isso aqui para ajudar meu time, vou fazer coach. E aí eu fui me ajudando, né, que a gente acha que vai fazer para os outros, a gente faz para a gente. Aí eu fiz coach, fiz psicologia positiva, que foi um caminho também através do coach. Ai, que legal. Fiz a especialização em tipos psicológicos, depois a formação do DISC ali, né? Também. Então, eu fui entrando nesse meio e em 2020, quando eu fui desligada, eu falei, nunca mais ninguém vai mandar no meu destino. Eu vou ser a dona do meu destino e eu vou fazer isso dar certo. Eu queria te perguntar, Bia, e fica bem à vontade se tu não te sentir confortável para responder. Como foi esse processo do desligamento? Por quê? Vou te contextualizar. Eu sempre fui uma pessoa, como a gente tem que se assumir que é, com alguns preconceitos. E eu sempre tive orgulho de dizer assim, nunca fui desligada. Quando eu saí, eu sempre pedi para sair. Não. Só que ao longo dessa trajetória, eu fui conhecendo profissionais maravilhosos, incríveis, e empresas não tão incríveis assim. Ou até empresas bacanas, mas que em algum momento a gestão estava ruim. E perdeu grandes profissionais. E aí foi um tapa na cara, né? Porque daí a gente vai vendo, vai amadurecendo e vai vendo que, o desligamento não define o profissional. Sim, verdade. Né? E aí eu queria saber como foi para ti, se mudou alguma chavinha, como é que foi esse processo? Então, ali quando eu fui desligada, eu gera um incômodo muito grande. Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a gente não é tão bom assim. Mexe com autoconfiança. Mexe muito com a autoestima, com a autoconfiança, sabe? Você se sente realmente incapaz, a não ser que seja algo que você queira muito. Né? E aí acontece. Só que, assim, eu sempre imaginei que eu iria pedir, né? Eu vou pedir o desligamento. Mas, por outro lado, também, eu tinha muita consciência que eu tinha as contas para pagar. Então, eu não podia pedir esse desligamento. Já não tinha mais liga com aquela organização de fato. E aí, acho que eles sentiram isso também, e como eles não têm a questão financeira, eles fizeram esse movimento. Mas eu, ali, durante esse período todo, né, de 2017 até, de fato, eu saí em 2020, aconteceram muitas coisas ruins, assim, sabe? Entre mim e o meu ex-chefe. Então, coisas complicadas, assim, que não recomendo para ninguém. E eu acho que culminou ali em 2020 com a pandemia. Acho que a pandemia foi só um start ali, um empurrãozinho final, a cereja do bolo. Para poder acontecer o que aconteceu. Mas já era algo que eu queria ali em março, abril de 2020. Eu já estava querendo muito, porque eu falei, eu não quero passar de novo por outro caos, porque eu já passei ali em 2017, 2018. Aí, em 2019, eu me organizo. Para 2020, de novo, estar nessa situação, eu não quero mais isso. E aí as pessoas vão percebendo que você já não está mais tão contente, que você já não entrega tanto mais quanto você entregava.
E aí o desligamento aconteceu em agosto. Nossa, mas é muito madura da tua parte falar isso e assumir isso, né? Da produtividade, do quanto entregou. Isso é muito legal, porque tem muita gente também que às vezes é desligada e se vitimiza ou só coloca a culpa em outro, né? Então, é um processo de amadurecimento e eu acho muito legal, tipo, tu entendeu o que estava acontecendo ali, que as duas partes já estavam vendo que não estava legal. Isso é bem bacana e é bem raro de ouvir, sabia, Bia? Mas é desse ponto que eu tô agora, né? É desse nível de consciência. Já passou vários anos Vários e anos, já tal. comecei um outro movimento na minha vida. Aí, desse ponto, agora eu consigo enxergar assim. Mas na época, que filho da mãe, me mandou embora. Depois de não sei quanto tempo. Caramba, como assim eu não sirvo mais? Né? Eu era ótima, porque eu vinha numa pegada ali dentro de promoção atrás de promoção. E quando não tinha promoção, era aumento de salário. Eu já tive 5 aumentos de salário durante um ano. Uau. Eu falei assim, como que eu saio de 5 aumentos de salário durante um ano para ser desligada? Né? Mas hoje eu tenho consciência que já não estava mais legal para as duas partes e que bom que eles fizeram esse movimento, porque eu não tinha condição financeira para fazer. Então foi bom. Livramento. Livramento. Mas Mas é um match Para os que dois, no acontece, caso, né? né? É. Porque se está com um profissional também que não está satisfeito, também é um livramento para a organização. Claro, Então, acho claro. que foi para os dois. E que bom que eles puderam fazer esse movimento. E eles te deram feedback ou indícios que isso ia acontecer ou foi no susto? Então, coisas que o meu chefe falava para mim era, sua batata está assando. Nossa. Você está com o pé na cova. Mentira, ele falava isso. Falava. Para Acho que foi um dos últimos, assim, eu estava ajudando um rapaz da TI a resolver algum problema lá do meu setor. Ele falou, para de ajudar o fulano e vai fazer o teu, porque você está com o pé na cova. Gente. Era esse tipo de coisas, assim, que eu escutava. Tua batata tá assando. Para agora de fazer isso e vamos descer pra gente tomar um café e conversar, senão eu vou te desligar agora. E ele falava isso pra mim Verbalizava, assim. alto na frente do meu time. Livramento total. Bom, Total. Para a audiência que está assistindo, caso você seja líder, isso é considerado assédio moral. Eu, na época, eu não sabia. A gente não sabia, né? Isso Não é tem considerado noção, galera. porque é um limite tênue entre dar um feedback e dizer, olha, se você não entregar assim até tal data, infelizmente não vamos poder estar junto, a gente precisa que tu produza. Tem essa linguagem e dizer, tu tá com o pé na cova? Não, na frente de todo mundo ainda. Tipo, sua batata tá assando. Essa batata tá assando. Eram coisas que eu Tipo, escutava. ela tava no trabalho. Meus liderados vinham falar comigo, às vezes eles vinham me consolar. Imagina, teu time vir te consolar. Isso aconteceu muito, assim. Foi um período bem intenso, imagino. sabe? E como eu estava ali muito envolvida, eu não conseguia enxergar dessa forma. E haja terapia. Claro. E haja terapia. Coitada da terapeuta. Não, Ainda é o bem, trabalho né? dela, ela era paga para Ai, a isso. psicóloga Ainda maravilhosa. bem que a gente tem, né? Sim, foi um trabalho assim que eu fiz e que foi um passo certo que eu dei de fazer um trabalho terapêutico para aquele período. Porque eu precisei muito. Claro. Nossa, Hoje eu olho daqui e rio, né? Mas na época. eu foi até intenso. escrevi aqui, tipo assim, tu tinha que estar bem pra liderar outras pessoas. Tipo assim, porque quando tu tá liderando um time, eu nunca liderei um time nem nada, gente, mas é nítido quando um líder tá bem, o time fica bem também. Então, eu até queria te perguntar, assim, pra ti, como é que foi essa jornada? Tu se especializou em várias coisas, buscou, tipo, conhecimento por diversas formas. Tinha algum conflito ali com o trabalho? Tu conseguia lidar com as duas coisas simultaneamente? Tipo, como é que foi? Fazer os cursos e trabalhar era tranquilo, porque eu não tinha vida pessoal. A vida é feita de escolher o que eu não tinha. Eu não tinha marido nem filho. Impossível, gente. Era tranquilo, só não vivia uma parte da minha vida. Tu não vivia. Eu só trabalhava. Eu só trabalhava e estudava. Era a minha vida. Eu até fui casada ali nesse período, 10 anos, só que o meu ex-marido, ele também tinha um trabalho assim bem doido, porque ele era cozinheiro e ele trabalhava à noite. Ele trabalhava nos restaurantes no turno da noite. Então, eu saía para trabalhar, ele estava dormindo. Quando eu voltava, ele estava no trabalho. Aí encaixou bem, porque se fosse uma pessoa com jornada Com demanda, né? que normal, assim, já tinha, né, teria acontecido antes do que aconteceu. A gente acabou se separando e eu casei de novo, né? Mas, assim, eu praticamente não tinha. A minha vida era
Eu acordava, tipo, 6 horas da manhã, 5h30, às vezes, para poder estar no trabalho 8h30 da manhã, no centro do Rio. 2 horas, mais ou menos, para chegar, 1h30, 2 horas. Metrô lotado, ônibus cheio, né? Tudo parado. Depois que eu terminava ali, que eu chegava no trabalho, trabalhava ali até 5h30, nunca, né? Sim, sempre além, né? Horas extras, né? São 2 horas que é permitido por Por lei, dia. né? E mais alguma coisa. E aí eu ficava ali trabalhando. Dali eu ia fazer as especializações. Eu fiz faculdade uma parte de manhã e terminei no turno da noite, porque eu fui trabalhar. Nessa organização, não consegui mais conciliar estágios ali de 6 horas. Então, eu fui trabalhar, tive que mudar o turno da minha faculdade para fazer de noite. E eu fazia as especializações à noite. Eu fiz especialização em gestão estratégica, inteligência competitiva, liderança. Fiz a pós-graduação fiz a especialização em psicologia positiva e, por último, psicologia transpessoal. Só bem... Eu nem sei o que é psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é uma área da psicologia que ela engloba também a parte espiritual dentro que das legal. práticas terapêuticas. Inclusive, eu também sou terapeuta transpessoal. E eu tenho atendimentos como terapeuta transpessoal Anotem também. aí, gente. É. Já chamei a Bianca. Não, o arroba dela já tá ali no nosso Instagram e vai estar também no episódio lá no nosso canal do YouTube. Mas eu fiquei de cara que foi muita bagagem que você foi acumulando ao longo desse tempo, tipo, não só dentro da empresa, porque você foi escalando, né, com relação aos cargos, mas com os cursos, tipo, cara, muito legal. Umas conexões assim, meio, como que você faz isso e faz isso? Sim. Mas é que eu não sei a administração, né? Mas acredito também, tipo, vocês estudam liderança, como ser líder na faculdade? Hoje em Ela dia, estuda. estudo. Hoje em Na dia minha época, não tinha, né? O que eu vi no máximo ali foi empreendedorismo. Era a cadeira mais, assim, atual que tinha quando eu fiz há 20 anos atrás a minha formação. Porque eu acho que a nossa geração, Bia, eu acho que o movimento de ter cursos e pós de liderança, ele vem mais a partir da nossa frente. geração. Porque não Sim, tinha, a gente não são aprendia a ser líder estudos nas faculdades. São bem recentes, né? Uhum. Que a gente até entende, existem vários tipos de liderança, não é só um perfil, até tipo, sei lá, a época ali que eu nasci, nos anos 2000, era só um líder forte, homem, tipo, másculo, patriarcal e blá, 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 tipo, como a gente Aquela hierarquia vertical, top-down, exato, aquela exato. coisa. Era assim. Não, e hoje, me corrige, né, Bia? Mas os cursos de liderança, eles entram, né, em análise comportamental, em todos Sim, os tem vários vieses, aspectos né? psicológicos da psicologia que estão ali intrínsecos nisso. Eu estava até contando pra Bianca no off, gente, contando agora. Eu faço uma disciplina letiva ali da faculdade, que é liderança e desenvolvimento de carreira para mulheres, em que a gente aprende bastante sobre liderança feminina. E a liderança feminina é diferente da masculina, gente. Então, se vocês tiveram líderes aí, mulheres, que fizeram parte da sua jornada, elas vão agir diferente dos homens. Tipo assim, a gente tem aspectos diferentes. E um homem também pode ter aspectos da liderança feminina nele, que é geralmente pessoas mais acessíveis. Seria muito legal, né? Empáticos, tipo assim, que conseguem demonstrar mais vulnerabilidade com a equipe. Tipo, é muito legal entender sobre isso. E aí também tem, sei lá, liderança humilde, tem Que legal. vários. É bem Que legal, legal, eu gosto que bastante. Acho que hoje em dia as coisas estão evoluindo. Eu estava até falando com ela, né? Eu falei, isso é uma vitória. Porque na época que eu fiz faculdade, o máximo que eu tive ali foi... qual foi o livro que eu li ali que guiou toda... Era alguma coisa de uma menina que estava fazendo uma fábrica de goiabada em Minas Gerais. Eu esqueci o nome do livro. Mas era, assim, o top da faculdade naquele momento, né? Ter uma cadeira de empreendedorismo. Porque eu acho que a gente não estuda para ser dona, a gente estuda para ser empregado. Funcionário, com certeza. E eu falo muito isso nos meus programas de consultoria, de mentoria, né? Principalmente essa parte de gestão. Eu falo, a gente não aprende a ser dono de um negócio, né? A ter esse olhar, uma visão mais global da coisa e entender que decisão tomar em cada momento do negócio. A gente aprende muito a ser operacional, a trabalhar para alguém. E acho que esse movimento é muito importante.
de fazer a gente ter esse olhar de liderança, de ser dono, de liderar um movimento, né? Um movimento dentro da nossa vida, do nosso negócio. E todo mundo é capaz, né? Porque Com certeza. eu, década de 80, era isso. E já ouvi uma vez de um liderado meu que... o líder é o líder nato, que nasce. E depois eu Só na fui ver vocação. que... Não, gente, Não. tem técnica, tem curso, tem estudo para tem. qualquer pessoa pode se tornar uma boa líder. Né? Então, não existe isso. Mas vamos voltar lá para o Rio de Janeiro, Bi, que eu quero entender. Depois que tu saiu dessa empresa, estamos na pandemia, aquela coisa, o gringo já estava na área? Então, eu abri espaço, né? Não tem como ter tudo assim ao mesmo tempo. Até tem como ter tudo, mas tem que organizar. Já que a parte do profissional deu uma paradinha, parada ali, aí... O gringo entrou em novembro. Aí, em novembro, eu conheci o meu atual marido, né? E foi aquele relacionamento relâmpago. A gente se conheceu em novembro. Em abril, ele me pediu em casamento. Olha... Em agosto, a gente casou. Em dezembro, a gente veio pra cá. E em fevereiro, eu engravidei do Theo, do ano seguinte. E o Theo nasceu em novembro. De E 2022. como que vocês se conheceram, você e o gringo? A gente se conheceu num bar lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente estava ali, se conheceu e começamos a conversar. Ele sempre foi muito atencioso e acho que foi isso que me conquistou, assim, sabe? Porque ele era muito atencioso comigo. Qual que é o nome dele? Keith. Mas ele Keith. prefere ser chamado de Lorenzo aqui, porque o pessoal chama ele de Kate. O pessoal chama ele de Kate, aí ele fala, eu sou Lorenzo. Não fala pra ninguém que meu nome é Keith. Eu tive que aprender a falar. Na barra mesmo. Eu sou Lorenzo. Kate. Kate. Eu já, direto. Aí, às vezes, ele chama o Uber pra mim. Oi, dona Kate, tudo bem? Oi. O pessoal nem cumprimenta ele. O pessoal me cumprimenta achando que sou eu. Tá bom. E como é que vocês vieram parar na Barra? Ele tava morando na Barra. E eu tava ali a passeio, né? A gente tava bem num barzinho mesmo, Não, assim. tá, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Tá, e Barra da A Lagoa. Barra da Lagoa. Contar essa história. É muita Barra. Ele adora Barra. Quando a gente foi pra Salvador, a gente ficou em Barra de alguma coisa também. Tem várias barras. Tem. Então, aqui, o que aconteceu? Ele já conhecia aqui Florianópolis, porque ele é um gringo viajante. E ele não gosta muito de inverno. Então, ele era malandro. Ele ficava 6 meses lá nos Estados Unidos e 6 meses aqui no Brasil, aproveitando, né, o quentinho dos dois lugares. Agora, ele já não pode fazer tanto isso. Agora, ele tem eu, tem Theo, imagina. Tem um neném, é isso aí. Não dá. Mas ele já conhecia, que ele foi conhecendo vários lugares assim. E aí, na nossa lua de mel, em setembro, ele me chamou para vir para cá, para conhecer, para ver o que eu achava. Porque aqui era um lugar tranquilo, de praia, que ele gosta de correr na praia. E não tem aquela violência do Rio. Ele tinha muito medo de comprar uma casa no Rio, né? E a gente ficar à mercê ali de toda aquela violência que tem lá. E eu vim, gostei. Ele sempre se hospedou para cá, para esse lado da Barra, da Fortaleza. A gente tentou comprar uma casa na Fortaleza, mas não deu certo. O dono faleceu, enfim, não rolou. E a gente comprou aqui e estamos aqui, instalados, desde 2022, no começo ali, janeiro. E o Theo é manezinho? Tem a manezinho total, ele foi querido. concebido aqui, na casa. Que amor, que amor. Manezinho. O Theo é o filhotinho da Bianca, né? Pra Isso. quem não tá entendendo, porque a gente tem os bastidores, a gente conversa um pouco. Quem é Theo? Que Mas eu amor. achei a história muito fofa. Tipo, se conheceram na Barra e depois foram pra Vieram pra outra Barra. barra. Na Barra. E aí estão juntos aqui. Mas o Floripa é friozinho pra ti, né? Comparado com o Rio. Muito. Como é que foi a adaptação? Nossa, ainda é, né? Não foi, tá sendo. Essa chuva, Não, meu essa filho- primavera que não para de chover. Não, e chove já dá uma esfriada, É. né, pra mim, né? O meu filho já tá super adaptado. Ele dorme, arranca os cobertores todos. Eu fico, meu Deus do céu, eu fico me cobrindo e ele tirando tudo de cima dele. Ele dorme com a gente até hoje. A gente não teve coragem de botar ele no quarto. Querido. Dois bobões. Eu acho que... Bom, Rio eu só passei alguns dias, assim, mas acho que é muito Sim, diferente o clima daqui. Eu sou do Espírito Santo, que é coladinho lá no Rio. também E é é quente. muita diferença. Lá não existe inverno. Aqui em Floripa, esse ano fez um frio. Esse ano foi bucho. Um frio. Eu fui feliz com o El Ninho do ano passado, que não teve frio. E ainda continua frio, pra quem não sabe. A gente tá gravando esse episódio em outubro.
E nunca mais fez sol nessa A cidade. gente tá de manga comprida, em eu tô de outubro. moletom aqui, É, tipo, em outubro. triste. Mas mesmo assim, Floripa E o continua seu boa. marido é de onde nos Estados Unidos? Ele foi criado na Flórida, ele é de Nova York, nasceu em Nova York, foi criado na Flórida. Agora, eu acho que não sei se era o pai ou se era a mãe. Os dois também acho que eram de outros cantos ali e se mudaram para a Flórida. E ele ficou na Flórida até a idade adulta. Ele fez música, estudou química, não gostou. E aí foi fazer música, aí gostou de música e foi trabalhar como sound design na Califórnia, que é o foco ali Olha. do cinema, né? Claro. Tal, e aí ele foi para lá. É, ele- Produções, cinematográfica, tudo lá. Ele tem uma história com praia mesmo, né? Porque ele foi de um eu tava oceano pensando pro outro. De uma praia para outra, É, né? olha Ele só. adora. Só que lá na Califórnia ele morava nas montanhas. Olha. Fazia parte de uma tribo de corrida que era chamado de Cabras da Montanha. Eu morro de rir. Meu Deus, cabras. Cabras da Montanha. Isso em inglês, eu não sei falar, eu não sei como é que fala. Vocês não vão pegar a referência, mas quem é manezinho vai saber, né? Aqui as montanhas da Barra da Lagoa tinha umas cabras na época só. Mas era ele, acho que era o time dele lá. Viu? correndo. Já é o destino tava. Eu só consegui pensar, tem um filme que era da minha época, que é Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, e tem aquela cabra... Pedro rindo também. Que tem uma babicha, assim, é muito bom. E ela tá Pois na é, eu montanha. morro de rir com essa. Vou falar sobre a tua história, que é interessante. E aí Conta, foi conta. assim, ele morou na Califórnia e depois ele voltou para a Flórida na pandemia. Ficou com a irmã dele um tempo e ficou nesse vai e volta. Eu acabei pegando, falei, deixa aqui. Aí eu tive que casar para dar documento para ele, né? Ah, ele veio interessado no Ele green deu o card. golpe nela. Deu o golpe do documento. Que ótimo. E ele fala português hoje? Ele fala melhor do que eu falo inglês. Eu tô tentando, porque a gente tem o Theo. Claro. O Theo já tá falando inglês melhor do que eu. Ah, querido. Com Que quase fofinho. 3 anos, né? Já. Aprende muito É rápido, muito louco né? isso, né? É. Que Me as corrige. crianças de pais que falam línguas distintas aprendem as línguas dos dois pais. Eles viram poliglota assim, ó, Rápido, rapidinho. rápido. É. A minha sobrinha que mora na Espanha foi pra lá com 2 anos, tá com 10 agora. Fala espanhol como se fosse nativa. É. E o português ela fala com sotaque espanhol. Acho tão engraçado. É, a curva de aprendizagem, né, das crianças é diferente. Tá, e aí vamos voltar aqui. Sim, bora. Porque rolou então sair da outra empresa, apareceu Kate Lourenço. Isso, Lourenço. Lourenço. E aí, o que tu tava lendo do Lourenço, o que tava rolando na tua cabeça pra continuar, né, a carreira, ou recomeçar, ou fazer o quê? Qual foi o start? Então, eu já queria fazer algo com foco em jornadas de autoconhecimento, desenvolvimento humano. E estava pensando em voltar para a faculdade para fazer psicologia. E aí eu comecei assim. Eu comecei o negócio fazendo atendimentos de autoconhecimento sem entender nada sobre quem era a minha persona, qual era o meu nicho, sabia nada disso. E aí eu fui começando ali a atender. E surgiu uma oportunidade para eu abrir uma consultoria de finança numa outra empresa também, uma empresa de condomínios logísticos no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei 1 ano prestando consultoria para eles na área financeira. Aí eu abri meu CNPJ ali. Online. Home Não, office. Não, eu ia lá. Ah, tu ia lá. Eu ia lá, eu tinha que ir lá. Esse era um dos acordos, eu tinha que ir lá. E aí, quando eu vim para cá, eu tive que deixar essa consultoria. Eu ia lá, fazia a consultoria e estava, ao mesmo tempo, fazendo essas jornadas de autoconhecimento. Não sabia como encaixar esses 2 mundos, né? Pois é. Como é que eu vou encaixar todos esses conhecimentos aqui? Isso levou um tempo. E aí, quando eu me mudei para cá, eu deixei de vez essa consultoria e decidi embarcar nessa jornada de autoconhecimento. E como eu tinha passado por esse processo ali de transição, eu comecei a aplicar um pouco dessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento humano, para pessoas que queriam fazer transição de carreira. Então, foi assim, né? Autoconhecimento, transição de carreira, fui fazer especialização em psicologia transpessoal, porque eu falei, daqui eu posso me tornar terapeuta também e continuar aplicando. E aí, quando chegou, eu engravidei do Theo, então foi aquele período assim intenso, bebê pequeno, eu fazendo formação, fazendo alguns atendimentos. E
quando eu me formei de fato como terapeuta transpessoal, que eu finalizei ali a especialização e comecei a atender somente como terapeuta, eu deixei até um pouco de lado essa questão das transições de carreira, eu percebi que aquilo ali não era o suficiente. Eu precisava, de alguma forma, integrar todo esse conhecimento e bagagem que eu tinha da área de administração. E eu não... No que eu fazia. No transpessoal ali. Não, no transpessoal também, dentro do transpessoal, e trazer mais essa bagagem. Entendi. Sabe? Usar a minha bagagem ali como terapeuta, né? Como uma pessoa que conduz outras em processos de autoconhecimento. Mas eu também precisava integrar aquela outra parte que ficou para trás. E eu acabei olhando para a gestão de negócio. Primeiro para quem estava ali começando, né? Começando um negócio. E aí eu consegui integrar todo esse conhecimento terapêutico com essa parte da gestão. Então, o meu processo de consultoria hoje, ele começa com autoconhecimento. Ele passa nesse lugar, só que eu não chamo de autoconhecimento, porque senão a galera não faz, né? O pessoal acha que é, né, Acho good que era vibe. Hari-Hari. Então, eu chamo de clareza estratégica, que nada mais é do que autoconhecimento aplicado no negócio. Entender o propósito, por que você está começando esse negócio, enraizar o negócio. O negócio, ele se enraiza. Como é que você Na chama mesmo? gente. Clareza? Clareza estratégica. Clareza estratégica. Aí eu começo com esse processo dessas jornadas de autoconhecimento, de entender o perfil da pessoa, de entender por que às vezes ela não está conseguindo passar por alguns desafios dentro do negócio, né, que tem às vezes a ver com o perfil dela, trabalhar isso, entender isso. E aí dali a gente parte para as outras áreas mais de gestão mesmo, de negócio. Aí, geralmente, quem você atende são os donos das empresas? Os donos das empresas, exatamente. Hoje, meu foco é falar com empreendedoras digitais. Então, mentoras, terapeutas, psicólogas, que muitas vezes não se veem como empresária, porque a gente, né, vem desse lugar que a gente não é treinado para pensar no negócio como um negócio, mas um profissional liberal, ele tem um negócio. Pois é, tem esse conflito do PJ e PF, né? Pelo que tu tá trazendo. Que interessante, eu até anotei aqui, tipo, a junção do indivíduo com os negócios e o seu conhecimento acerca da psicologia, né? Isso. Muito legal como você conseguiu Eu consegui integrar. juntar tudo. E o que eu mais gostei é, tipo, o nome do seu negócio é Negócios à Prova do Caos. Por conta de todos esses caos que eu passei. Não, mas eu digo assim, até quando você escuta, assim, o indivíduo, aí a empresa, dinheiro, assim, e a psicologia, parecem coisas distintas, né? Que também vão ser caóticas de se integrar. Não, e o que a Bianca traz, essa coisa, sei lá, uma psicóloga, uma jornalista, um biólogo, né? No meu caso, a gente se considera autônomo PF. Eu sou uma pessoa física que tem uma profissão, mas a gente não consegue se enxergar como empresária, que realmente tu tem uma empresa, tu tem que... E muitas vezes tem que ter até um CNPJ. Isso. Algumas vezes a pessoa tem até um CNPJ, mas ela não se vê. Eu fiz o atendimento de uma psicóloga no ano passado e na nossa conversa de diagnóstico ali, né, para eu entender o que ela estava passando, o que ela precisava, ela falou, cara, você me fez entender que eu sou empresária, porque eu não tinha esse olhar, que o que eu faço é um negócio. Porque dependendo da forma como você organiza aquilo ali, estrutura um modelo, você pode ter outras pessoas trabalhando para você também. Claro. E ter mais tempo para você, né? Porque hoje eu falo muito sobre isso, sobre lucratividade com tempo de qualidade. Como que você faz o dinheiro ficar mais no teu bolso, né? E ter tempo. Porque às vezes a pessoa acha que para ter dinheiro ela tem que trabalhar mais. Mas quando a gente organiza, gerencia, né? De uma forma eficaz, a gente consegue aumentar essa lucratividade e ter tempo. E tu acha que a dificuldade de se ver como empresário está relacionado também a ser mulher? Ou tu não faz distinção de gênero, assim, nesse caso? Eu acho que sim também. Eu acho que isso acontece muito mais com mulheres, sabe? Eu acho que o homem, quando ele é um profissional liberal, assim, que ele vê que a coisa começa ali a andar, que ele está fazendo os clientes, acho que ele já tem mais essa sacada de que, opa, eu tenho um negócio aqui, né?
Agora, a mulher, às vezes, ela demora, assim, para poder entender, né, que aquilo que ela está fazendo tem muito valor e que ela tem um negócio ali. E que ela pode estar trazendo até outras pessoas para trabalhar com ela também. Talvez por medo, né, de dar um passo grande demais, né? E eu acho que vem muito desse lugar de que a gente não é treinado na escola, mas eu acho que isso acontece muito no meio feminino, né? A gente é muito treinada para servir alguém, Serviu, isso. né? E não para a gente estar numa posição de que a gente pode ser servida. Pois é, tem essa cultura meio anti-independência, né, das mulheres. Tipo, a gente não tem essa visão de que o nosso ganha-pão, a gente pode ser independente ali dentro do que a gente faz, né? Digo, igual tu citou psicólogas e que tem mais essa afronte. Tipo, como assim? Eu sou dona de mim mesma e do meu próprio negócio, assim, independente daquele negócio ser visualizado. Porque é diferente, não sei, de uma mulher ter uma loja. Consegue ver que aquilo é o seu Porque negócio. tem um espaço físico, tem um, né? Se você só vai ali pro escritório da sua casa, ou nem isso, né? É muito mais difícil. É difícil, é verdade. Mas é exatamente essa visão que faz ela crescer. Como um negócio. Claro. Mas se ela não tem, ela vai ficar sempre ali, Presa, né? presa. Eu adoro os comparativos de gênero, porque para mim eles são muito didáticos, né? Quando a gente analisa currículos no LinkedIn, um monte de homem que é autônomo e tal, a já primeira sei coisa até que eles aqui. põem lá, CEO de não sei o que, empresa tal. Né? CEO dele mesmo, que às vezes o cara é autônomo, é só ele, mas eles colocam CEO da empresa tal. E é raríssimo ver isso com mulheres, Não. pelo menos do que eu já trabalhei ali de perfis de LinkedIn, é raríssimo ver isso. É né? mais difícil, assim, no feminino, né? Pra gente se candidatar a uma vaga, a gente tem que estar com 110% ali, né? Cumprindo todos os requisitos se tiver uma vírgula fora do lugar. E o homem não é assim. Se ele atende, sei lá, 60%, 70%, ele já está dentro. A autoconfiança é lá em cima, assim. E hoje eu vejo um movimento gigante de comentários masculinos, assim, nas redes, né? Eu não tinha muito essa visão, mas eu acho que as redes sociais trouxeram um pouco dessa visão, né, de entender um pouco a cabeça das pessoas, porque eu acho que as pessoas tinham opiniões que não externalizavam, né? Sim. Exato. Elas guardavam. Agora, na internet, virou meio que terra sem lei. E aí você fica assim, caramba, essa autoestima do cara podia ser comercializada. Como é que você foi criado para você ter essa autoestima que você tem? Ensina, que é pra gente ensinar para todo mundo. Uma pílula. Dá. Dá esse mapa pra gente, que eu quero. Não, a autoestima impressionante. geralmente do homem hétero branco, ela é assim, ó. Nossa, Os caras são uns homens horrorosos que fazem cada comentário, assim, de mulheres que são bonitas, lindas. E eles se acham no direito de fazer comentários, assim, né, ruim sobre alguma coisa ali da mulher. Ninguém é perfeito. E eles acham que tem o direito de falar sobre aquilo. Sim. Com a cara toda amassada. Eu falei, gente, essa pessoa não tem espelho, ou, né, o que Se aconteceu? enxerga, coleguinha, né? Se enxerga, coleguinha. Isso acontece. Jesus. Não, e é impressionante como nós mulheres, a gente leva pro coração isso, né? Por mais que a gente abra ali, a gente veja que é um sujeitinho desprovido de qualquer tipo de inteligência ou beleza. E mesmo assim, a gente, tipo, se questiona, meu Deus, será que eu tô fazendo isso corretamente? e Antigamente tal? eu fazia isso, agora eu não tô fazendo mais, não, tá? Tô revoltada também, tô É. mandando cada uma na internet também. Falei, quer falar? Então vai ter que ouvir também, né? Pois é. Mas vai da gente se, como mulher, e aí o autoconhecimento e a maturidade, e maturidade não tô falando de idade, né? Mas a gente tem que se policiar. Se policiar para não deixar esse tipo de gente escrota Sim, diminuir a gente. derrubar a gente, Porque, sim. principalmente, redes sociais tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né? Tem, demais. Então, demais. né, Beijo, o hater. comparativo e tal. Porque tem que se policiar, porque às vezes uma besteira que tu ouve de alguém, tu murcha, murcha. né? Isso E é aí verdade. a gente tem que se policiar pra, tipo, não, para, eu sou mais eu sei quem eu sou e... E quem é você na fila do quem pão, amigo? é você na fila do pão. Uhum. Meu Deus do céu. Ô, Bianca, e deixa eu te perguntar, dentro da sua mentoria que você faz ali com seus clientes, o que acontece, assim? Eu fiquei na dúvida porque, cara, administração, amo. A gente tem, assim, pode oferecer ajuda em vários
vertentes ali do negócio da pessoa? Tipo, é no financeiro, no marketing, no negócio como um todo? Como é que funciona? Então, hoje o meu foco é 360. É o negócio como um todo, né? Então, eu sempre começo ali com essa parte da clareza estratégica, até para entender como ela está ali com o negócio, entender por que ela começou aquilo. É legal, as pessoas olham assim depois para o resultado e falam assim, caramba, já tinha esquecido disso. Nossa, isso dá uma força muito grande para ela continuar fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, esse é o motivo também, né? Enraizar realmente esse negócio dentro dela para ela ter essa força de colocar isso para fora. E depois que a gente faz isso, a gente passa por uma estruturação da rotina dela, a gente faz um redesenho de rotina, olha para todos os produtos e serviços que ela entrega, para bolar ali uma escada inteligente de valor dentro do negócio, que gere lucratividade, sem que ela fique ali o tempo inteiro, dependendo das horas. E, por último, a gente vai para uma parte mais estratégica da gestão, que é a parte de delegação, de processos, e rever a parte de finanças, para ver se o negócio dela tem estrutura financeira para dar suporte aos movimentos que precisam ser feitos. Então, a gente tem até estratégias de precificação, onde eu separo ali o que ela quer receber de prolabore, qual é o percentual que ela quer ter de lucro, qual é a estrutura de custo que ela precisa ter para aquela engrenagem funcionar, para daí, então, ela saber quanto que o negócio dela, quanto que vale, né? Fazer a precificação. Então, não olha para a concorrência, calma. Vamos olhar primeiro para dentro de casa, né? E ver. Depois a gente dá uma olhada na concorrência, que faz parte, né? A gente não pode ficar também muito distante, mas entender o que compõe aqueles números e trabalhar para tornar esses números cada vez melhores, aumentando a lucratividade. Não, e as pessoas patinam na precificação, né? Muito. Muito, né? Tem um monte de gente que Muito. fala, eu não As sei pessoas não cobrar, têm eu não sei quanto cobrar. Eu acho fazer que uma oficina Ó, em dezembro, Anotem. dia 7 de dezembro, é um domingo, que é pra mulherada dizer assim, eu não tive tempo, não deu. É domingo à tarde, em vez de ver o Faustão, vá para... Nem tem mais Faustão, Não tem né? mais. Não tem mais Faustão. Gente, sou muito O velha. Luciano. é o Luciano Huck agora. Eu não vejo, então eu sou muito velha. Mas todo mundo entendeu. Enfim, em vez de ver o programa no domingo, vá aprender a precificar. Ai, que legal. Porque aí eu ensino toda essa estruturação ali, de estrutura de custo de um negócio, principalmente negócio digital. Que o pessoal acha que está no digital é custo zero. A gente foi muito enganado ali no começo. Eu achava, gente. Eu achava, não tenho vergonha de admitir, não. Eu achei, isso aqui é de custo zero, vou ficar milionária no digital, né? Investindo nada. Mentira. Já investi horrores, tá? Então, Fora a energia, né? Que energia, a gente não... tempo. Não, meu tempo de vida hoje em dia é o que eu tenho de mais caro, porque ainda mais porque eu tenho um pequeno, né? Então, você tem que saber exatamente o que fazer com o teu tempo o tempo todo. A gente aqui no podcast tem essa experiência, estamos aprendendo, e eu acho que eu vou ter que fazer essa oficina de precificação. Que é justamente isso, né? Quando o Pedroca, que também dirige ali outros podcasts aqui da casa, do Estúdio Farol, mas quando eu vim com a ideia do podcast do Alcateia, eu não tinha noção que era tão trabalhoso, eu não tinha absoluta noção de custos, de nada. A gente trabalha A nesse gente podcast. rala, gente, pra estar aqui imagino. hoje com a Bia maravilhosa, a gente tá um mês marcando agenda, e aí vê roteiro, e vê isso, vê aquilo, e concilia, e marca com o estúdio, faz não sei o quê, e se prepara, e dá uma stalkeada lá na convidada. Tem muita preparação, e todo pós, que aí é a parte que os meninos fazem que eu não Edição, faço, né? que é a edição, que é mega trabalhosa, pra ter os shorts, pra estar lá o conteúdo no canal do YouTube, E aí é exatamente isso, gente. Tem uma amiga minha que falou, a Milena querida também, que deu a ideia do pod. Ela disse, Milena, cadê a tua planilha financeira? Vem aprender comigo, mulher. Bora! Aí eu disse, mas é que o estúdio faz parceria, só que parceria também tem que botar lá, cadê a tua planilha? Eu disse, eita, toma. Mas é isso, assim, a gente veio muito com essa coisa de que, tô no digital, e eu caí nessa também, tá? Administradora, sem visão nenhuma do negócio próprio, porque quando você está trabalhando para alguém, você trabalha num setor. Você tem uma noção de uma fração do negócio. Quando você está com teu negócio ali gerindo, é 360, você tem que olhar tudo. E quando a gente começa, a gente senta em todas as cadeiras. Sim. E o que é necessário para um negócio funcionar? Quais são as áreas? Aí a gente tem que parar para pensar, né? Marketing, é finança, é venda, e você senta em tudo ali. Mesmo que você não tenha funcionários ainda, né, ou não consiga delegar, é importante você mapear
o que é isso, porque você mapeia até o que você está fazendo, onde que você está investindo o seu tempo, como que pode redistribuir isso. Então, é importante. E a minha jornada de trazer um pouco da minha trajetória do mundo corporativo para dentro do digital, porque antes eu comecei com transição de carreira, foi essa dor. Eu estava vendo meu dinheiro indo embora, investe. Falei, gente, o que está acontecendo aqui? E quando eu fui analisar, tráfego pago, é o Canva, é o e-mail, o MailChimp. Então, assim, e dali vai, fora os custos operacionais da casa, né? Porque tu tá em casa o dia inteiro, eu fico em casa, eu trabalho de casa. É luz, é água, é internet, O são café coisas que a gente tomava na empresa. Isso. Né? Então, que tá ali. uhum. Ai, gente, vou ter que fazer essa oficina. Nada por acaso. Ó, o Pedro tá erguendo a mão aqui também, né, Pedroca? No Vamos planilhão todos. tem tudo lá, no meu planilhão eu botei tudo lá, porque assim, é legal você ter essa visão, né? Isso faz a gente parar e pensar nessa gestão como um todo, assim, do negócio. E saber qual é o próximo passo, onde a gente vai investir, o que está sobrando de fato aqui, que movimento eu vou fazer com esse dinheiro que está sobrando. E separar ali, que eu faço ela ver se o negócio hoje te remunera, porque uma coisa é lucro, outra coisa é prolabore, que é o salário da empresária, e outra coisa é o faturamento. E aí eu vou fazendo ela ter toda essa visão, assim, né? Entender. E aí as pessoas devem, às vezes, ficar apavoradas, né? Fico. Porque eu tô pensando nos meus modelos de negócio e que eu acho que a hora que eu fizer a planilhazinha eu vou dizer A Camila, minha vida é uma mentira. minha vida é uma mentira. Não, eu fiquei quando eu fiz a minha. A primeira que eu fiz foi a minha. Eu falei assim, agora eu entendi. Porque daí eu acho que tu tem uma noção real do teu lucro e até se tá dando lucro, Se tá né? dando lucro. Porque às vezes a gente tá ali correndo atrás do rabo, trabalhando Trocando pra... 6 por meia dúzia. Nossa. Isso acontece muito. Acontece. E geralmente esse tempo todo da mentoria 360 são quantas semanas, quantos meses? Né? Aí depende. Eu tenho programas de 3 até 1 ano de acompanhamento. E hoje eu trabalho mais com uma consultoria individual por empresária. Eu não tenho grupos de mentoria, porque eu não gosto desse modelo. E o que eu aplico é uma consultoria mesmo. Igual uma consultoria da minha época, né? Eu sou antiga. Antigamente, os consultores lá na organização, né? E prestavam aquela consultoria ali para aquele negócio. E é exatamente isso que eu faço. Tá, e vírgula, empresária? Empresária, para mulheres. Eu até tenho um homem, né? Porque eles aparecem, né? Oi, me ajuda, por favor. Aí eles aparecem. Aí, dependendo do perfil da pessoa, é claro, né? Porque a gente tem uma entrevista ali para entender, eu vou e ajudo. Mas eu falo, olha, minha comunicação é para mulheres. Então, tudo que você pegar de material meu vai estar no feminino. E eu não vou mudar, não, tá? Nem botar o porque, né? E por que tu quis atender o público feminino? Como é que foi essa pegada? Porque eu acho que eu me identifico mais com mulheres, né? Por ser uma mulher, por ter passado por coisas que mulheres geralmente passam. Então, eu entendi. E porque eu tenho muito essa pegada do terapêutico. E o homem, ele não curte muito essa pegada, assim, né? Do terapêutico, de fazer, Não, assim, falou em mergulho. autoconhecimento, eles... Não quer. Eles Tadinhas. querem ali uma coisa mais papum, tal. E eu não quero mais esse mundo Milagre. cartesiano. Milagre. Milagre, sempre quero O milagre. consultor salva a minha empresa e eu nem sei o que eu tô fazendo. Pois é. Se ele nem ele mesmo sabe, né, o porquê do negócio dele, imagine o consultor. E por isso que eu me conecto com as mulheres, porque elas são abertas para essa veia terapêutica que eu trago, né? E o homem, ele não é muito aberto a isso. Homens, abram sua mente. Façam, invistam em autoconhecimento, porque isso é bom, inclusive, para a economia, para o negócio de vocês, É né? verdade. Pelo Porque amor de eles Deus. têm muito preconceito com terapia, de um modo geral. Mas assim. é aqui, ó. É o medo de abrir a caixinha de Pandora. Na real, é falta de coragem. Desculpa, agora os haters vêm. Sim. Mas é falta de É coragem, falta de porque tu coragem. abre uma caixinha de Pandora quando tu vai te conhecer, te investigar. E aí tem que ter culhão mesmo Tem pra culhão. pra se conhecer. Só que é isso, né? Isso vira números. Isso depende do sucesso da tua empresa, né? Sim, com certeza. Até porque quando você vai elaborar a missão do negócio, essa missão sai da onde, gente? Do saco? Não. Sai daquilo. Não vai sair do saco, vai sair daquilo que você quer entregar. Sim. Então, ele precisa entender o porquê daquela coisa do negócio dele.
Enfim, eu faço esse mergulho com todos que passam pelos meus processos de consultoria. E aí eu tenho esses períodos, 3, 6 ou 12 meses. Ô, Bianca, e eu também fiquei pensando, tá na moda hoje em dia essa questão do conceito do empresário de si mesmo. Não sei, a Camila talvez não saiba. Eu já ouvi esse jargão, mas... Que é geralmente, tipo assim, as pessoas têm que se alimentar bem, têm que estar saudável, tem que ter um corpo bonito, tem que ter tempo pra tudo. Fazer produtivo academia. e tudo mais. É literalmente ter essa visualização de tu como pessoa física, mas como uma empresa. Tipo, você tem que se cuidar porque você é a morada do eu CNPJ. Meu Deus, entendeu? tô ferrado. É como se fosse isso. Aí eu fiquei pensando, tipo, se ao longo do seu processo aí, se você já atendeu mulheres em que passavam por esse conflito, porque eu entendo que para nós mulheres tem muito isso dessa cobrança, assim, absurda, que a gente tem que estar entregando muitas coisas. E querendo ou não, eu acho que tem reflexo disso nos negócios, né? Que vão ter mulheres mais confusas ali com o propósito, que realmente não enxerguem muito a sua missão, porque muitas vezes estão se cobrando tanto de uma forma tão, tipo, surreal. Quem é que... mãe, imagina. E aí, como que isso chega pra ti, assim? Então, eu já passei, às vezes, por processos, assim, de pessoas falarem para mim, mas você tem que estar sempre muito bem arrumada, né? Porque Como consultora. Como Tá. consultora. Eu hoje olhei para mim e falei, gente, eu não consegui nem, eu vi a unha dela ali chiquérrima. Mas a Bianca, ela sempre tá. Nossa, gente. A Bianca, o Não deboche a unha. consigo, assim, cara, eu acho que isso vem muito dessa cobrança do feminino, e sim, isso acontece muito. As pessoas acham que precisam ser perfeitas ali, né, para poder caber dentro de um modelo que inventaram para a gente se encaixar. Só que não rola, principalmente para quem é mãe, é empresária, e aí passar por esse caminho de clareza faz com que as pessoas consigam entender isso, que não tem como ser tudo perfeito o tempo todo. Não dá, é impossível. Um pratinho vai Eu cair. tive que vir sem fazer a unha, gente. Sabe? Sim. Não tem como. E eu já passei por mentorias, assim, eu sendo mentorada por outras pessoas, né? Não, você tem que colocar uma unha gel, que você tem que estar sempre pronto. Falei, minha filha, eu não curto unha gel, não vou colocar. Então, assim, tem coisas que eu decidi sair do mundo corporativo por não querer mais me encaixar nesses modelos. E o que eu levo para as pessoas, né, que trabalham comigo, que passam pelos meus processos, é isso. Então, quanto mais ela aprofunda naquela clareza estratégica, mais ela vai extraindo dali o que é verdadeiro dela. Porque, afinal de contas, o negócio da gente, né, é a gente no mundo, né? É um pedaço nosso no mundo. E a gente não é perfeito. Então, como é que a gente vai colocar no mundo algo perfeito se a gente não é perfeito? Não, eu tô aqui fazendo... Talvez a câmera não tá pegando, tô fazendo coraçãozinho aqui pra Bianca. E eu me emociono com a tua fala, Bi, porque... Essa coisa de se encaixar e de... Eu já fui muito julgada por isso. Porque, tu não tá arrumada, porque tu isso, porque passa uma maquiagem, porque olha a tua roupa. E eu continuo, mesmo com terapia, mesmo com uma série de coisas. Primeira coisa, né? Quando eu te vi aqui, a gente foi bater a foto, eu já fiquei, nossa, eu tô cheia de pelo, eu tô cheia de não sei o quê. Lógico, a gente tem que estar, até por uma questão de bem-estar, se cuidar e tal. Mas... Continua, e por isso que eu falo muito estrutural. Nossa, a nossa própria cara. voz, com uma vozinha julgando ali, tipo assim, sua roupa tá cheia de pelo, não fez a unha, tipo... Isso é um detalhe tão ínfimo. Tipo, olha o tanto de conteúdo que tu tá trazendo pra gente. A câmera nem pega essas coisas, sabe? Que bom. A primeira coisa que eu me preocupei foi... Olha, eu trouxe um sapato separado que eu vim de tênis, porque não tinha como. Eu vim andando com esse sapato aqui pelo caminho. Né? Sabe? Mas a gente fica com isso, né? E essa tua fala me emociona mesmo, assim, de tipo... Que bom poder também... Eu acho que é um recorte de privilégio nosso, né? Poder... Hoje, escolher ser o que quiser e poder exercer uma profissão, uma carreira, um trabalho com autenticidade, né? Sim. Sendo livre para poder fazer o que quiser. Porque, cara, eu acho que todas nós, em algum momento, a gente já teve que se adequar a certos padrões, a certas coisas, por necessidade, poxa, não, é meu trabalho, eu preciso, eu ganho pão. E como isso é desgastante, né? E o contrário é libertador. É verdade.
eu passei por esse processo de... Estou passando, acho que esse é um caminho que a gente começa e que não para nunca, né? Esse processo de se tornar mais autêntico. E quando eu engravidei do Theo, eu tive que abrir mão do meu cabelo alisado, né? Ah, tu alisava. Eu alisava o Eu cabelo. também alisava. Então, mulher, mas teu cabelo é incrível. Eu prendi o mesmo. Meu cabelo é incrível. A Eu te primeira coisa que eu vi quando chegou, eu falei, que cabelo incrível, Deus. Maravilhoso. Então, assim, foi muito difícil esse período de abrir mão do alisamento, né? Para assumir o meu crespo, né? Para assumir o meu crespo. E vem muito desse lugar, mas isso é um caminho que a gente vai conquistando essa autenticidade, né? No decorrer. E eu acho, assim, que isso acontece muito ali depois dos 35, sabe? Talvez agora nas gerações mais jovens vai acontecer um pouco antes esse chamado. Eu acho que eles são melhores Eles que já nós. são um pouco melhores do que a gente, né? Porque esse chamado já está acontecendo um pouco antes. Porque acho que a gente já não aguenta mais viver com tanta máscara, sabe? Eu tinha que ir toda arrumadinha ali, né? Cabelo... Imagina, eu com cabelo desse, você acha que ia ser promovida? Não ia. Eu não ia chegar muito longe. E tá com o cabelo assim fez com que eu me esbarrasse com a minha negritude. Porque até então, meu cabelo estava alisado e eu não me via muito ali como... Apesar de ser uma pessoa negra, né? Claro, né? Eu não me via muito ali, né? Eu ficava uma coisa assim meio... E aí eu fui aprendendo coisas sobre colorismo, sobre negritude, sobre raça, né? Depois de todo esse processo de travessia de autenticidade. E isso, ultimamente, tem chamado muito a minha atenção. Bastante. Olha só. Eu acho muito legal tu trazer isso, porque, pessoal, a gente tem que lembrar que, além do recorte de gênero, tem o recorte de cor também. E que as mulheres pretas, elas enfrentam bem mais dificuldades do que nós brancas. E, assim, precisamos falar sobre isso. É verdade. Tipo, é diferente. Nossa, e como é forte a Bia falar que com esse cabelo eu não seria promovida. Não. Puta que pariu, Bia. Mas, assim, é a realidade. Talvez hoje, eu não sei, mas na minha época, sei lá, quando eu fui promovida, 10, 15 anos atrás, isso não iria acontecer. Nunca. Eu ter sido promovida já foi uma coisa assim, o acontecimento, imagina, né? Que loucura. Então, assim, pelo menos na minha cabeça, né? Talvez isso não acontecesse. As estatísticas Às vezes, realmente corroboram isso, né? Corrobora. Quando a gente fala disso, e aí, bom, nem tenho lugar de fala, né, como mulher branca, mas Mas é uma realidade que a gente enfrenta, sabe? E que acontece, assim. Talvez lá onde eu trabalhasse fosse uma empresa com uma visão mais aberta, né? Tinha outros líderes negros lá. Mas isso não é o comum, né? Isso não é o que acontece, geralmente. Então, sim. É muito recente, né, essa pauta, até agora novela, Ninguém falava né? sobre isso, né, gente? Era tudo muito ali por debaixo dos panos. E, ultimamente, eu tenho feito esse movimento de me descobrir como uma pessoa e como uma mulher negra mesmo, né? E o interessante é que o que me trouxe o meu marido foi exatamente ser quem eu sou. Lógico. Ele ama mulheres negras e ele escreveu uma peça chamada Oxum e Xangô. Uau! Porque, além dele gostar de mulheres negras, ele se identifica muito com a cultura iorubá, que é a cultura dos orixás, né? Então, ele escreveu uma peça africana sobre isso. Era pra E ser, ele né? diz que eu sou a Demais, Oxum guria. dele. Ai, Fofo, que lindo! fofo. Que lindo! Ele é muito fofo. Uhum. Que demais, que lindo. Porra. Mas Né, eu fico bem emocionada quando tu traz todos esses relatos, porque, gente, vocês prestaram atenção que a Bianca falou desde o início, autoconhecimento. E o autoconhecimento, a gente sabe que é uma jornada, né? Não é porque, tipo, tu passou por tudo isso, aí já se casou, mas que essa jornada acaba. Pelo contrário, né? Assim, eu me inspiro muito em mulheres mais velhas, vocês, e eu gosto muito de ter o privilégio de ter acesso a mulheres que também estão abertas a conversar com pessoas mais jovens. E é nítido que quanto mais velha você fica, mais maturidade você tem para entender que os seus questionamentos são válidos. Tipo, você não se cala, né? Dentro da sua própria cabeça. E, cara, eu fico até arrepiada. Eu achei o máximo tu trazer todos esses elementos. Tipo, as outras mulheres também têm que entender, não é tarde para se questionar,
para se conhecer, para entender de onde você veio, o seu propósito que você está fazendo. E não necessariamente isso diz respeito também aos seus negócios, mas você como pessoa no mundo, né? Como, que vai ser vista por outras pessoas. Todo mundo importa. Verdade. Verdade. Olha, Bianca, hein? Que Arrasando. corte, hein? Que corte, hein, Dado? O Dado é que faz os cortes do... Que corte, hein? Hoje ela tá filósofa. Ela tá animada. Muito fofinha ela. Viu? Eu falei que a minha geração Ela Z é favorita. maravilhosa. Exato. Ai, até me perdi aqui, eu fiquei emocionada. Que amor. Ah, que bucha. Tá, e me conta, agora que tu tocou no assunto, se tu me permite, como que foi esse processo do cabelo de... Porque assim, quando eu alisei 20 anos. Uhum. E aí eu, branca, porque eu sou do Caxias do Sul, uma cidade de colonização italiana. Uhum. Calcula, né? E aí eu, branca naquela época, então riam do meu cabelo, pobre menina branca. Mas aí comecei a alisei 20 anos. Quando eu fiz a transição, que também foi na pandemia, que eu disse... Porque eu já estava incomodada com essa coisa do padrão, já estava incomodada. E aí deu a pandemia, eu disse, é agora ou Acabou. nunca, porque ninguém vai me ver, né? Enfim, tava todo mundo fora da rua. E aí eu disse, é agora ou nunca. Quando eu cortei, que eu fiz o Big Shop, que eu cortei em casa... eu trabalhava na época numa ONG que era com monitoramento de fauna silvestre. E aí a gente colocava as armadilhas fotográficas para capturar os bichos passando. Uhum. Quando eu ia lá mexer nas armadilhas, me filmava também. E aí, na triagem das imagens que eu me via, eu não me reconhecia. Com o cabelo curtinho ali. Eu né? demorei de 6 a... Não, e com o cabelo crespo de novo. Aham. Eu demorei de 6 a 8 meses para me olhar no espelho e realmente me reconhecer. E aí foi um processo muito louco. Hoje adoro e Nossa, não... é muito tempo, né? Parando pra pensar. É 20 anos, né, alisando. O cabelo também já tava um fiapo, né? Já tava um fiapo de manga de tanta O cabelo química. vai acabando. E não era... E assim, era uma coisa que... Tem gente que gosta de salão de beleza. Eu não gosto muito desse ambiente. E eu tinha que alisar a cada 3 meses. E eu ficava, acho que era umas 6 horas alisando o processo que eu fazia. Aham. Um dia inteiro dentro do salão. E era um negócio que eu odiava fazer. E aí eu comecei a me questionar, porra, Pra que cada eu tô 3... fazendo isso, Grana né? pra caramba, É caro pra investimento. cacete. E aí, num lugar... Quem gosta, beleza, mas eu não gostava. Pra que eu tava fazendo aquilo? E ao mesmo tempo, quando eu assumi, eu não me reconhecia, cara. Olha o nó que dá na cabeça da pessoa. É. E aí eu queria entender como é que foi contigo. Se foi mais Então. suave ou não. Eu acho que nunca é suave assim, porque é isso que você falou, é a gente se olhar no espelho e não se reconhecer. Quando eu engravidei do Theo, eu tive que parar de usar as químicas e aí eu fiquei fazendo escova, sem passar química, né? Mas só escova ali, né? Secava e pranchava e tal. E aí, no finalzinho, o povo já estava reclamando, né? Porque a raiz está muito grande, porque, né, tem que fazer, ver com a tua médica se pode liberar algum tipo de química, enfim. Então, eu fui enrolando ali, porque eu já estava com essa coisa de querer mudar, de querer tirar de vez. E aí, quando o Theo nasceu, eu falei, não tenho tempo. Eu não tenho como ficar, né, passando química, indo no salão e fazendo não sei o quê. E o meu cabelo com a raiz bem crespa era muito difícil. Depois, assim, principalmente no finalzinho ali, quando estava precisando fazer de novo, no retoque, eu já não conseguia mais fazer em casa. Então, eu tinha que ficar fazendo ali no salão. E eu não tinha esse tempo. E aí, eu fiz por etapas. Primeiro, eu fui para o Rio, para o aniversário de 1 ano do meu filho. Eu fiz lá. E aí, eu aproveitei que no Rio tem muito salão especializado em crespo. Eu fui num salão e eles cortaram a primeira fase. Só que não deu para tirar tudo, porque tinha um pedaço liso enorme entre a raiz e uma ponta enrolada. Porque quando eles faziam a escova devia estar suja ali com aqueles produtos químicos. Tinha resto de produto. Putz. Então pegou. Então eu tive que fazer 2 vezes o processo de... Eu fiz a primeira, tirou e ficou aquela coisa bem ruim. Bem, tipo, aquele meio liso. Não, e a gente fica medonha, né? Horrível. Quem faz a transição capilar, né? Nossa, é difícil. É muito difícil, né? É um ato de coragem, porque é 1 ano que a gente fica medonha. Sim, é muito ruim. E aí eu fiquei com aquele cabelo esquisito ali durante um tempo, até que eu já não aguentava mais. Eu falei assim, preciso terminar de fazer esse Big Shop. E aí eu fui lá no centro
e cortei muito curto. Eu nunca tinha tido cabelo tão curto na minha vida. Nossa, mas E foi aqui em Floripa esse Aqui em corte? Floripa. Eu chorava sempre. Oh. Me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu não sabia como que era o meu cabelo, porque você ficou 20 anos alisando. Você ficou quanto tempo? Minha vida inteira. Eu acho que eu saí da maternidade, a minha mãe já estava ali com alisante me esperando. Porque eu não tinha lembranças do meu cabelo como que era. Não sabia como Antigamente cuidar. era muito mal visto, né? Nossa, eu não sabia como fazer nada. Não sabia como lavar, como cuidar, o que eu fazia para ele ficar sentado. E foi uma construção, né, de me conhecer, de entender meu cabelo, de entender quem eu era com esse cabelo aqui, né? Como é que eu me posiciono no mundo com esse cabelo agora? Com que cara que eu vou me arrumar. E aí, o que eu faço com esse cabelo? E aí, hoje em dia, já aceito assim, já me sinto bem empoderada. Vejo o cabelo crespo de outras pessoas, né, maravilhosos, e falo assim, quero que meu cabelo cresça para ficar assim. Olha esse cabelo, que crespo lindo, que maravilhoso. Mas é um processo de mim comigo mesma, porque assim, minha mãe tinha o cabelo cacheado, a mãe da minha mãe branca, inclusive parentes italianos, o pai da minha mãe indígena, né? Olha. E indígena com negro. Então, meu avô era uma pessoa que tinha uma pele pálida, assim, né? Com cabelo crespo. E o cabelo da minha mãe cacheado. E a minha avó nunca aceitou o cabelo da minha mãe, que era cacheado. Imagina o meu. Então, ela tentava, né, fazer com que eu fosse aceita ali dentro, principalmente dentro da família dela. Eu sentia muito aquilo ali na família da minha já mãe. dentro da família. Na minha família. Então, não tinha apoio da família. As pessoas perguntavam, por que você parou de alisar? Era isso que eu ouvia, assim, Nossa, né? tá tão bonita. Por que você parou? Maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa, essa mulher, pelo amor de obrigada. Deus. É? Aí eles ficavam me perguntando, assim, por que eu tinha parado? Eu falei, porque eu cansei, não quero mais, eu me identifico assim. E hoje eu olho pra mim, pro meu cabelo e falo, cara, eu nasci pra ter esse cabelo. Maravilhosa. E traz identidade, Muito. traz tudo. Não, personalidade. É, Ela cabelo era já pra tem ser uma meu. aura, assim, tipo... É, poderosíssima. Linda. Mas demorou, e é uma construção, né? Eu estou me construindo agora, né, numa segunda fase da minha vida. É porque a gente quebra conceitos, né, de uma vida toda, do Sim. teu berço, do teu seio familiar ali, né? Sim. Até sim. nisso eles silenciam nós, mulheres, né? Sim. Tipo, a ancestralidade e tudo mais. Tipo, é impressionante. E aí, como... Aí a terapia nos ajuda pra isso, né? Que ao mesmo tempo que, tipo, puta que pariu, a minha família fez isso comigo, mas também eles tinham toda Fizeram uma com estrutura, ele, né? É uma estrutura que vai passando para outra estrutura. Quando a gente para pensar um pouco sobre isso, é muito complexo. É. Porque, assim, eu hoje, com a consciência que eu tenho sobre algumas coisas, não sobre tudo, eu tento me policiar para não passar para o meu filho algumas coisas. Mas isso é um filtro que hoje eu consigo fazer algumas vezes, nem sempre, né? Porque eu já conheço alguma coisa. A minha família não tinha esse filtro. Sim. Então, era... Não tem como culpá-los, né? Não, porque assim, até os 7 anos de idade, o nosso cérebro ele fica suscetível ali, hipnoticamente a receber todo tipo de estímulo, né? sugestão. É. Então a gente fica num estado extremamente sugestionável. E depois, quando a gente vai para a vida adulta, a gente não sabe de onde vem alguns sentimentos e comportamentos. E acontece coisas ali do 0 aos 3, que é mais crítico ainda, porque é um nível que a gente ainda não está com a fala estruturada. Então, a gente passa por situações que a gente não consegue nomear. E se a gente não consegue nomear, como é que a gente cuida e resolve? Então, eles acabam passando de geração em geração. Então, tem coisas que, com certeza, eu vou passar para o Theo por não saber nem nomear para mim para eu resolver. Sim. E tem coisas que a gente não vai conseguir resolver mesmo, não. Não existe maternidade ou paternidade perfeita, Não porque tem. que é isso, né? E o trauma faz parte da vida. A gente precisa ter um traumazinho. Precisa passar por um sustinho. Mas faz Faz parte da parte. construção, né? Não tem como. O Pedro tá falando aqui, só um já tá bom, um trauminha já tá bom. Faz Nossa. parte da nossa construção como pessoa. Não, e que bacana, agora falando um pouquinho da maternidade também,
É, porque o nosso podcast é assim, tá? A gente vem com um tema, mas a gente vai, né, Bianca, ele mas vai antes, criando raízes incrível. para vários... Só finalizando esse tema da beleza, eu só queria fazer um edit, assim, quando a gente sente a mudança na gente, como isso também afeta como a gente se olha no espelho, né? Quando a gente não se encaixa mais naquele reflexo, tem que ter uma mudança radical, né? Na nossa aparência. E aí, tu trazendo a sua história, isso acho que fica bem gritante como isso se manifestou. Uhum, é verdade, é assim mesmo. Uhum. E aí é outra... Mesmo que... Onde é que eu li? Ai, não sei, deve ter sido... tipo... Ser mulher já é um ato revolucionário. Ser uma mulher que se banca fisicamente com as suas características naturais já é muito revolucionário. Então, às vezes, eu, né, tipo... eu sou nariguda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô acima do meu peso, mas e nem sempre a gente se olha e tá se sentindo bonita, mas quando eu lembro disso, que tipo, não, ser quem eu sou, me assumir é revolucionário, eu tipo, foda-se, vou assim feia mesmo, sabe? E aí a energia que a gente traz... É impossível você ser feia, O você é maravilhosa também. Sim. O brilho que a gente traz dessa postura, dessa coisa, tipo... É completamente diferente. muda tudo, tu fica bonita. Fica. Mesmo sim. que tu não esteja lá no teu melhor dia, tu fica bonita, Fica. porque tu tá empoderada. Tipo, foda-se, é assim mesmo que eu sou e vamos lá. E vou. É isso. Né? Uhum. Posso ir pra Certíssimo. maternidade? Claro, pode ir. Era só esse... E aí, é outro recorte que eu queria trazer, que dizem, né, que nasce a mãe, nasce a culpa. Sim. E aí, uma das coisas, até a gente estava comentando aqui antes, né, tipo, eu escolhi não ser mãe e tal, por um monte de questões, enfim. Mas uma das coisas que eu disse por muito tempo, quando as pessoas diziam, tu não quer ser mãe? Eu dizia, cara, eu acho que eu não tenho estrutura emocional para ser e muito por conta desse medo da responsabilidade de educar. E essa coisa de tipo, meu Deus, imagina os traumas, eu do jeito que eu sou pobre da criança, quantos traumas ela não vai ter. E eu acho muito bacana quando eu ouço uma mãe dizendo o que tu disse. De tipo, cara, vai ter trauma, vai. Por mais que eu tente ser uma mãe perfeita, vão ter coisas que eu vou gerar no meu filho, que depois ele que trabalha para pagar terapia, sabe? Não, eu anoto algumas coisas assim, né? Eu faço anotações assim para facilitar a vida dele. Eu falo, ó, trabalha isso aqui nessa época porque aconteceu isso, não foi legal para você não. Já dou um Querido. mapa. Já vai chegar na terapia Ó, com o manual. Eu cheguei Mamãe sem disse manual, cara. Ele vai chegar com o manual, tá com um pé na frente do que eu, olha só. Avançado. Mas tu acha que esse pensamento, essa mentalidade, tu acha que diminui esse processo de culpa pra ti? Como é que funciona a tal da culpa na maternidade contigo? Eu acho que não diminui. A gente sempre se sente culpada, sim. E eu acho que isso vem muito de um estereótipo do que é ser mãe, que foi inventado por esse modelo patriarcal em voga hoje em dia, que a gente precisa dar um jeito, né? Então, dentro desse modelo, existe ali um modelo de como ser mãe. E a gente não se encaixa, porque esse modelo de ser mãe é um modelo de perfeição, e a gente não é perfeito. A Virgem Maria, né? Perfeita. Não tem condição, cara. E aí, o que acontece? Vem a culpa por a gente não estar conseguindo fazer aquilo que deveria ser feito. Só que eu estudo muito sociedades matrifocais. Eu sou uma pessoa que acaba... Eu sou muito curiosa. Tá, eu vou anotar aqui porque eu vou querer saber mais. Eu li um livro de uma escritora chamada Diana Isley, que ela fala do cálice e a espada. E nesse livro, ela conta a história de sociedades matrifocais, que não é matriarcal, né? Mas que tinha ali a figura da mulher como eixo da sociedade. E em algumas sociedades africanas, até hoje em dia, existe isso. E nesse lugar, a mulher era empoderada e a comunidade ajudava com aquela criação. Então, a criança, ela não era só do pai e da mãe, ela era de toda a sociedade. E eu acho que até alguns modelos indígenas também fazem isso. E isso alivia muito a carga, né? Porque você tem toda uma sociedade te dando suporte. Quando a gente traz isso só para a gente, para o nosso seio, e cuida disso tudo sozinha, ainda mais numa sociedade hoje em que a mulher ela tem que ser uma mãe perfeita, mas ela também tem que ser a profissional perfeita. Mas ela também tem que ser uma esposa perfeita. Então, a gente se cobra muito. E isso traz culpa, porque a gente não vai conseguir desempenhar perfeitamente todos os papéis, nenhum que dirá todos esses papéis que exigem que a gente desempenhe, né?
Então, eu acho que a culpa ela vem muito desse lugar. Da gente, não porque a gente fez algo errado, mas porque a gente está se baseando num modelo e a gente sempre olha para as nossas mães, né? Porque para a gente elas foram perfeitas, né? E aí você fala assim, cara, minha mãe dava conta de 3 filhos, não sei o quê, e eu não consigo dar conta de um. Como é que... E você se coloca nesse lugar de culpa. Eu acho que vem muito daí a culpa também. E o senso, acho que o que tu falou vem desse senso de comunidade que, infelizmente, se perdeu em algum lugar do caminho, né? Sim, se perdeu em algum lugar. E isso dava um suporte muito grande. Ontem eu estava até falando com meu marido sobre isso, né? Porque, por mais que sim, né, cara, hoje em dia a gente vive numa cultura de quem pariu Mateu que o embale, né? Acho que é isso. Porque às vezes eu falo uns ditados assim errado, né? Mas, enfim, tem um ditado que é esse, tipo assim, cada um cuida do seu. Só que o que eu fizer aqui com meu filho pode impactar na vida do filho de alguém. Sim. Porque eu não vou criar o meu filho para mim. Ele vai ficar comigo no máximo até 18, se eu tiver sorte. Depois ele vai para onde? Vai para o mundo. Então, quando a gente consegue criar esse senso de comunidade, de ajuda, eu acho que se alivia um pouco a culpa, sabe? E eu vivo um pouquinho disso lá lá onde eu moro. A gente tem uma casa de recreação lá, que é aqui da Barra mesmo. É a Casa Criarte, eu amo. E eles têm esse conceito. Conta pra nós que eu da Casa não Criarte. conheço. Eles têm uma casa de recreação para crianças, né? Tá. E o Theo, ele vai para essa casa Aqui na Barra? Na Barra, ali perto da cidade da Barra ali. Olha, perto que da legal. pracinha. Eu não sabia. Que Tem legal. tem o Insta A deles. moradora da Barra que não sabe das coisas da Barra. Arroba Casa Não, a primeira Criarte. nem a última vez. Repete o arroba? Arroba Casa Criarte. Tá. E lá eles fazem várias atividades e tem essa coisa, assim, sabe? Eu sinto, assim, que o Theo tá no meio de uma comunidade ali, que né? De legal. crianças e tal. Então, é um pouco diferente do conceito de escola, mas ele tá criando um outro senso, assim, de comunidade, cidadania. Ele aprende a mexer com plantas, ele faz yoga. Então, tem várias atividades bem interessantes lá para crianças e eu gosto bastante. É uma ajuda, assim. Pode ficar com o Teozinho agora, porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Dia tal eu vou precisar ir não sei para onde. Você consegue... a gente troca esse horário, a pessoa está ali sempre disposta a ajudar. E muitas vezes a gente não encontra isso em escola, porque é muito rígido, né? Sim. De tal hora até hora. Sim. Antes disso, depois disso. E ali tem essa abertura. Ai, que legal. Então é bem legal. Não, ainda mais que vocês não têm familiares aqui, Não né? temos. É. Então ela virou, assim, uma segunda mãe, porque tá a tia. A tia Laura. E eu acho que, assim, hoje em dia também, como assim, as modificações da sociedade em geral, também a presença do telefone na mão de uma criança desde o início, vem se mudando muito o papel que a escola tem no crescimento, no desenvolvimento de uma criança, né? Porque até quando eu estava na escola, pessoal, eu tenho 25 anos, eu sou de 2000, tinha muito isso de fundamental. A escola também está ali para educar, tipo... Eu não era tratada como a certa da história se eu levava bronca. Não, tipo, a minha mãe ia e depois ela brigava comigo em casa. E hoje em dia eu vejo, muitos pelos relatos, a Shell, nossa convidada aqui, também é professora do Fundamental 1, trouxe esse relato aqui que as crianças estão sendo tratadas como adultos, tipo, com vontades próprias dentro da escola. Os próprios pais vão lá reclamar, tipo assim, por que você está falando assim com meu filho e tudo mais. Então, tem essa modificação muito que, assim, a mãe tá sozinha, né? Tipo, nem a escola tá ali cumprindo com o papel de educador, assim, muitas vezes... Não consegue, né? Nós mesmos, como pais, acabamos por fazer isso, mas é bem complicado, né? Que a culpa recai toda tá na mãe. A sociedade sempre olha assim para a mãe. E aí daí vem essa culpa também, né? Porque tudo que acontece parece que é responsabilidade nossa e a gente acaba assumindo essa responsabilidade mesmo. Isso acontece. E hoje em dia eu sinto que as pessoas, elas são 8 ou 80. Então, como elas tiveram, né, tem toda essa cadeia sucessória de comportamentos e tal, né, que não era legal na época dos nossos pais, então a pessoa quer corrigir tudo, quer fazer tudo perfeito. Só que não dá, tem que ter um trauminha, tem que ter que acontecer alguma coisa, sabe? Um sustinho ali. E você também não pode deixar uma criança totalmente livre, ela tem que entender que ela tem limites, porque a gente tem limite como adulto.
se a gente não dá limite para uma criança pequena, quando ela cresce, ela acha que pode fazer tudo. E não é assim. Né? E aí a vida lá fora é mais dura, né? A vida ensina de um jeito que não é legal. É. Então, a gente tem limite, Senhor. Quando a gente acaba invadindo o espaço do outro, esse é o nosso limite. Então, existe limite, sim, para as coisas. Então, elas precisam aprender isso. E a escola é um bom lugar para se aprender isso, porque elas acabam convivendo com várias pessoas e crianças de diferentes, né, modelos sociais ali, enfim. Então, é um bom lugar. Mas se você tolhe a escola de fazer esse papel, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que fazem 15 dias atrás um pai foi bater num professor. Foi no Porque- Rio Vermelho, não foi? Eu acho que foi, né? Foi. Porque o professor pediu pra menina guardar o celular. Sair do celular e o pai foi lá e deu porrada no professor. Não, ali em casa, Theo não vai ter celular até... A gente já tem... O Theo tem tempo restrito na tela de televisão. Ele assiste, no máximo, 30 minutos por dia. Porque a gente entende que isso não é muito bom para o desenvolvimento da mente da criança, né? Ficar recebendo tanto estímulo. Então, hoje eu me sinto um pouco menos culpada, porque a minha mãe não sabia e eu via muita TV. Eu falei, ela me botava ali a fazer outras coisas, Claro. eu já não consigo fazer isso. Então, né, menos culpa aqui, por favor. Mas a gente tenta, assim, e evita, né, de deixar a criança com telefone. A gente em casa, a gente tem esse acordo de não deixar ele ter acesso a esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, na nossa época de assistir TV, era um estímulo completamente diferente. Do Né? que o tinha, celular. tinha o desenho, tinha um intervalo ali, a hora da propaganda e tudo mais. E hoje em dia, tipo, as Não rolagens infinitas dos aplicativos, ou mesmo assim, assistir TV por assinatura. Não tem comercial. E a Comercial pessoa... é desenho. É um outro desenho comercial. E pode escolher qualquer coisa que for assistir. Tipo, nós não, a gente, às 6 horas vai passar o Pernalonga e era só E 6 era horas. só aquele o horário. Pernalonga. Não, É verdade. Era aquele horário. É. A própria TV tinha essa limitação, né? Qual era o tempo de cada coisa. Hoje em dia não tem mais Tu isso. tinha que ficar esperando, tinha o tédio da propaganda, tinha todo... A gente Sim. lidava com esse tédio, Sim, com a hoje em dia espera, não tem. e não tem. E me conta uma coisa, tu foi mãe aos... 39. Quase 40 do segundo. Que a medicina chama isso de maternidade tardia, né? Sim, com 39 anos ali, eu tive o Theo. Não. Ele nasceu, eu já estava com 40. Eu engravidei com 39. E quando ele nasceu, eu já estava ali nos 40 anos. Então, eu fui mãe com 40. E... Quase uma avó, né? Nossa, não! Quase uma... Tem gente com 40 anos já é avó, sim. Ah, não, Se ela tem sim. filho com 20, a filha dela também tem com 20. Mas as estatísticas mostram que, eu não sei os números, mas a gente tem várias pesquisas que é uma tendência, né? Das mulheres terem essa maternidade tardia, que eles chamam. E geralmente está ligado a mulheres independentes e que têm uma escolaridade maior. E aí, como foi pra ti? Foi realmente em função de vou priorizar minha carreira, ou não achei o pai do Theo, ou se tu pudesse, tu teria tido antes? Como que foi pra ti essa questão? Eu passei uma boa parte da minha vida sem querer ter filhos. Eu não vislumbrava possibilidade de ter filho na minha vida. Não queria de jeito nenhum ter filho. E quando eu cheguei ali nos meus 37, mais ou menos, eu já tinha terminado com o meu ex-marido, já tinha tempo. Depois eu namorei um outro rapaz, fiquei ali 2 anos e alguma coisa e também terminei. Então, com 37 anos de idade, eu já estava uns 3 anos assim sem relacionamento sério, né? E eu decidi que queria ser mãe. Falei, cara, como é que eu vou fazer agora, com 37 anos... para ser mãe, você não tem nem relacionamento. E eu não me via sendo mãe sozinha, assim. Porque eu sei que pode acontecer, né? Ninguém tem como prever o futuro. Mas não era uma escolha, assim, desde o início, né? De assumir uma maternidade sozinha. Porque eu achava que ia ser bem pesado. Acho que eu tinha razão. Eu não iria conseguir dar conta na minha cabeça. Então, dali dos 37, eu comecei a pensar em possibilidades de ter um relacionamento, né, que eu pudesse ter um filho. E eu entendi ali, acho que foi ali também esse processo do trabalho, que eu entendi que aquele modelo de trabalho que eu tinha não ia me deixar conseguir
ser mãe. Claro. Eu não ia conseguir. Não tinha condição de eu conseguir, né, assumir tantas coisas na minha vida ao mesmo tempo. E aí as coisas foram acontecendo. Tipo, eu saí do trabalho, depois conheci o pai do Theo, bem perto, assim, da cidade. Acho que a gente se conheceu, eu estava com uns 38. Tipo, no ano seguinte que eu tive esse pensamento, aí as coisas começaram a entrar em movimento. Porque o universo, ele vai se eu acredito nisso. Eu também. Ele vai se colocando em movimento à medida que a gente vai tendo clareza daquilo que a gente quer, né? E vai olhando ali o que precisa ser feito, aí o universo vai se As coisas vão movimentando. acontecendo, é. A pessoa certa chega, o trabalho certo encaixa, enfim. E aí ele apareceu, né? Surgiu assim, bem ali, eu estava com uns 38. Aí eu casei com ele com 39, porque a gente casou em agosto, eu faço aniversário em julho. Então eu casei com ele, eu já estava com 39. No ano seguinte eu engravidei com 39, tive o Theo, fiz aniversário em julho, 40, Theo nasceu em novembro. Eu estava com 40 anos. E foi assim que aconteceu. Então, eu não parei de trabalhar para cuidar do Theo, parei de trabalhar para engravidar. E às vezes eu falo isso, né, quando eu conto as minhas histórias, né? Porque eu queria um modelo em que eu pudesse conciliar uma maternidade mais presente, né? E que eu pudesse também desempenhar minha profissão, coisas que eu amo fazer, né? Eu adoro fazer o que eu faço. Então, eu queria encaixar essas coisas e esse foi um jeito que eu encontrei de fazer as coisas se encaixarem. Clareza estratégica. E deu tudo certo. E está dando tudo certo. Tá caminhando, as coisas estão Claro. se encaixando. Né? Ai, que demais, É que isso. demais. Tá aqui é um encaixe, gente. É maravilhoso. Ah. Sou muito grata Amor. por vocês terem me feito esse convite. Tá? Ter Que aberto bom. esse espaço para eu falar que eu adoro falar. Perceberam, Fale. né? Não, mas Vai, é isso vai, que a vai. gente gosta. A gente gosta de convidada que vai falando. Sim. Os melhores podcasts, assim, ó, que Sim. flui. E agradecer a Ju Vieira, que fez, né, Sim, essa indicação essa ponte. maravilhosa, essa ponte da Valeu. Bia, né? Obrigada, Ai, meu Ju, coraçãozinho. que trouxe uma mulher maravilhosa. A gente sempre fala, né? Todo mundo conhece uma mulher maravilhosa para indicar, para falar, e a gente acredita muito, né? É a alma da alcateia, das lobas andando juntas e se indicando. comunidade. O senso de comunidade. Ah, isso é No muito caso aqui, legal. uma comunidade feminina, e a Sim. gente super agradece o Estúdio Farol, né? Tem os meninos atrás das câmeras, tem Nos bastidores. os bastidores dos meninos. Não mas somos anti-homem. não somos anti-homem. Só alguns, né? Ah, mas Alguns eu sou pode. contra. Não, mas alguns podem. Eu gosto de homem. É. Eu gosto. Mas Mas a Elaine, né, sempre fala, né? A gente não tá aqui para construir muros, a gente tá aqui para construir pontes. Mas uma coisa que eu acho que vai ser difícil abrir mão é que essa mesa é das mulheres. Ah, isso é maravilhoso. Porque a gente precisa de um lugar para as mulheres falarem, né? A gente precisa Trazer visibilidade. da Barra da Lagoa, né? Da ilha, né? De uma comunidade tradicional da ilha. A gente precisa de um lugar para as mulheres falarem. Então, muito legal tu, como moradora, estar aqui também, sabe? Obrigada. E empoderar esse espaço. E é isso. Quanto tempo nós estamos? Ah, gente, a gente já está quase indo para 2 horas, né? Sim. Começou às 7h10. 1h40. E 40. Quase 1h40. Vamos para as perguntas finais? Vamos para as perguntas que mais faltam. Eu tinha uma pergunta que era sobre... Olha, eu não saí da primeira página porque a gente vai falando e aí já mata todas as perguntas. Eu queria... Tinha 2 perguntas. Uma era voltando lá para a transição de carreira. Uhum. Porque eu fiz também uma transição de carreira e aí acabei voltando para a antiga. Enfim, eu consegui fazer esse mix, eu acho. Porque uma das coisas que me afligiam quando eu fiz a transição de carreira era aquela sensação de tipo, nossa, tudo que eu construí aqui, tudo que eu estudei foi por água abaixo e agora eu tenho que começar do zero. Uhum. E hoje eu consegui achar um modelo, como tu bem trouxe a tua história, que não tem nada foi perdido. Eu consegui encaixar todo esse conhecimento, né, de mais de 20 anos de carreira, a faculdade, todas as coisas para o que eu faço hoje. E aí eu queria perguntar qual o perfil das pessoas que tu mais atendia na transição de carreira e o porquê que a transição de carreira acontecia na vida das pessoas. Uhum. Então, a maioria que chegava assim nesses processos de mudança de carreira era por burnout.
Os Ele de millennial novo, ele é a de geração novo. dos burnoutaldo. É isso aí. Porque e aí eu não sei o que é, se é realmente um ambiente extremamente tóxico ou se é talvez a gente que se dedica mais do que deveria. Ou se é as duas coisas duas ao mesmo coisas. tempo, sabe? Então, tipo assim, aí eu me dedico muito e aí a pessoa aproveita. Ah, vou aproveitar. Porque eu já fui trabalhar sábado, domingo, feriado. Eu me lembro de uma Páscoa que eu trabalhei e eu tava com a cara toda empelotada, assim, de urticária, porque já não De tava... estresse. Estresse total. Foi naquele 2018 ali, foi na Páscoa de 2018. Trabalhei ali, eu trabalhei o ano inteiro, de sol a sol. E teve um dia que eu saí 2 horas da manhã do trabalho, cheguei Meu no outro Deus. dia às 7. Eu fui em casa só tomar banho e tirar um cochilo, sabe? E ninguém, tipo assim, não, Bianca, tira o dia de folga. Não, Bianca, não. Tipo, você tá dando, então eu tô recebendo, né? Tá tudo ótimo. Então, eu acho que é uma mistura um pouco dessas duas coisas. E algo que eu fui percebendo, assim, nos processos e também entendendo, né, um pouco mais, é que a nossa primeira carreira ali, os nossos dons e talentos, eles não estão necessariamente atrelados a uma profissão. É porque a gente atrela isso, mas a gente pode expressar isso em N profissões. E eu passei por um processo em que as pessoas ligavam para outras pessoas para poder saber de características minhas, né, que eram interessantes. Foi um processo bem legal assim para eu me conhecer, tipo janela de Johari, que você vê aquele eu que as pessoas olham, que sabem de você e que você mesmo não sabe. E nenhuma daquelas características positivas tinham a ver com a profissão. Era boa ouvinte, era comunicadora, era um sorriso que ilumina o ambiente. E eu falei, cara, eu posso ser isso aqui em qualquer profissão que eu escolher. Então, Com certeza. não existe assim um atrelar direto. A gente acaba atrelando a coisa e aí, a partir daquilo, eu comecei a deixar fluir as coisas, encaixar tudo aquilo que eu já tinha feito e percebi que o meu problema não era a minha profissão. Que eu gosto de administração, gosto de número também, é uma paixão minha também, né? Sempre fui boa em matemática. E que o meu problema era o modelo de trabalho que eu estava inserida, que eu acho que é o que acontecia com muitas pessoas que passaram por mim. Pessoas que passaram por burnout, pessoas que tiveram problemas no emprego, não com as suas profissões, mas com aquele ambiente tóxico, né? Que estava ali se aproveitando da fragilidade, porque a gente acaba ficando frágil ali, querendo entregar mais do que é necessário. E as pessoas se aproveitam disso. E isso acaba trazendo um burnout, porque daí também vem um pouco de culpa. Quando você não pode dar tanto assim, né, quanto você estava dando antes, você se sente um pouco culpado também. Até em organização isso acontece. Então, as pessoas também passaram... eu senti que elas vinham desse movimento de burnout. Então, esse era o motivo assim. Pessoas burnoutadas, estressadas, cansadas de se dedicarem tanto e não ver retorno, em guerra com a profissão que escolheu, só que o problema não era a profissão, era o modelo de trabalho que elas estavam inseridas. Nossa, eu tô arrepiada aqui, e que bom, né? Nada é por acaso, que bom te conhecer e tu falar isso, porque eu, 5 anos após um burnout, né? E 5 anos após um pedido de demissão e tal, ainda, quando eu ouço essas coisas, me caem as fichas, assim, e os insights. Porque quando eu procurei fazer a minha transição de carreira de bióloga, né, e gestora para RH, que eu fui pro mundo do RH, uma das falas que eu tinha, tipo, não, cansei da biologia, não quero mais a biologia. Não. Só que eu amo a biologia. E o processo ali desse desligamento e do burnout, ele foi tão forte que por um momento eu odiei um negócio que eu amava. Eu fiquei assim também com a Caraca, isso né? E hoje eu sou muito feliz porque eu consigo exercer, então, aproveitar tudo isso, né? E voltar a exercer, talvez não a biologia diretamente, mas estou no meio ali da conservação do terceiro setor ainda e fazendo um mestrado com bicho e tal. Mas é muito triste o burnout, todo esse processo de doação excessiva e em contrapartida de uma servidão e uma escravidãozinha ali que, né? Que é isso, tu às vezes passa a odiar um negócio que tu amava. Exatamente. Assim, os relatos que eu recebo, assim, 95%, 90%, 95% é isso.
Então, não são pessoas totalmente infelizes com a profissão que escolheram, mas com o modelo onde elas estão desempenhando essa profissão. Então, é muito importante. E quando a gente consegue ter esse olhar, talvez, de negócio desde cedo, é legal porque você vai escolher onde você quer desempenhar aquela profissão que você está ali aprendendo na escola, na faculdade, né? Você vai... Não, eu tenho outras opções para fazer isso. Que opções que eu tenho? Realmente, eu só posso fazer isso nesse caminho? Não, tem outros caminhos que eu posso seguir, então... E isso que tu fala das qualidades, né? Das skills tu poder usar em outros setores também é algo sensacional, porque, tipo, é a chave do negócio, né? Não atrelar com aquela profissão e ficar naquele modelo tão careta, tão... Mas isso exige o que é autoconhecimento de novo, né? O meu marido, ele veio, assim, de um movimento desse, porque ele foi químico. Aí ele não gostava de trabalhar nos laboratórios. Ele gostava da química, mas não gostava dos laboratórios. E aí ele foi fazer música, e ele queria fazer música para cinema. Queria fazer essas músicas de filme, né? Uhum. E não deu certo. Mas ele acabou encaixando um outro lugar. Ele observou o que tinha ali dentro da profissão dele, o que ele poderia desempenhar ali, né? Que estava ligado àquela coisa da música. E ele percebeu que ele poderia ser sound designer. Que trabalha também para cinema, mas é uma profissão escondida. Então, quando você está ali na coisa da profissão certa, você vai vendo oportunidades escondidas, sabe? Que muitas vezes não é muito clara quando você está estudando ali na universidade, mas que vão se apresentando para você no decorrer do caminho. Então, isso acontece. Nossa, que demais. Pois é, eu acho que tem que entender, assim, tanto abrir as portas, assim, eu acho que não só aceitar essas oportunidades que aparecem, mas realmente desprender desse mercado tradicional, né, que a gente tem. Que, querendo ou não, a universidade, pessoal, não deixem de estudar, a faculdade é muito importante, mas é muito associado ao mercado tradicional, né, de empregos, essa formalidade, querendo ou não, o mundo corporativo continua super... padrão, né, do jeito igual era antigamente, não tem como fugir muito isso, mas a partir do momento que você tem a oportunidade de abrir essas portas, né, e se encontrar, igual aconteceu com você, com seu marido, com a Ká, tipo... Mas eu acho que a gente teve um episódio sobre transição de carreira com a Bianca. Com a Bianca. Que ela é farmacêutica, né? Ela se formou em... Não sei se é farmacêutica o termo certo, né? Ela se formou em farmácia e ela migrou para o mundo de TI. Ela é analista de dados. E tá super bem sucedida e tal, se achou. Mas ela relata, e é o que eu percebo de todo mundo que eu falo de transição de carreira, tem um momento ali que quando tu tá fazendo a transição, que é muito ingrato, é muito triste, que é esse sentimento de impotência, de invalidação, de questionamento de, será que eu escolhi a profissão errada? E aí, 5 anos de faculdade para quê? E aí, além disso, quando eu fui pro corporativo como RH mesmo, tu é tratado como alguém de 18 anos que tu tá começando. Pelo menos as experiências que eu tive, né? Pode ser que não. Mas tu é tratado como alguém de 20 que acabou de sair da faculdade. Se tu tem 20 anos de carreira lá atrás, o mercado não quer saber. Infelizmente, não. Eles não estão nem aí. Não é? E isso é assim, ó... É doído, né? Muito. Acaba com a autoestima profissional. Verdade. Porque, ok, nessa área eu sou nova, sim, mas eu tenho um know-how de 20 anos de profissão por trás que me dá bagagem pra eu fazer diferente aqui. E não, tu tá ali começando com a galera que tá começando realmente, tá começando a vida ali, né? É uma fase bem difícil. Pra mim isso foi um baque, e aí recomendo, acho que tu não trabalha mais com transição de carreira, né? Não, hoje não. Mas pra quem tá nesse momento, gente, busquem ajuda de um profissional, de um mentor, de uma consultoria, porque é realmente muito ingrato. Porque, principalmente, então, como a Bia está trazendo para nós, né? O pessoal geralmente vem do burnout, vem de uma insatisfação, vem de uma tristeza com relação à carreira que escolheu. E o mercado não ajuda muito. Não ajuda. Tá? Nem com salário, né? Porque você sai, às vezes, de um salário, sei lá, de 15, 20 mil, vai para um salário mínimo, talvez 2, 3. Exato. Nem sei como é que está muito esse movimento. Mas e também o tratamento lá dentro, né? Como se você estivesse realmente começando. Então, assim, é uma situação que
deixa a autoestima da pessoa lá embaixo. Fazer um processo ajuda você a entender isso, né? Passar por isso, entender, se empoderar. Porque às vezes também vem muito de um posicionamento interno, como você falou, de hoje eu estou bem comigo e vou assim. E quando a gente dá esse passo assim, de fazer essa mudança, a gente internamente acaba se colocando, às vezes, nesse papel do aprendiz, assim, de novo. Não que a gente não deva ser, eu acho que todo mundo é aprendiz, né? Mas a gente tem um know-how, assim, quem já passou por um caminho, por uma experiência profissional, tem um certo know-how. E, às vezes, a nossa posição, né, interna, ela fortalece ou enfraquece isso para outra pessoa. E quando você está num processo desse com uma pessoa que vai te fortalecer, você vai para uma entrevista, para alguma coisa muito mais preparado para se colocar com o valor que você tem. Realmente tem. Que você realmente tem. Então, faz toda a diferença fazer um processo desse. Eu recomendo, eu fiz. Então, fiz vários processos, várias mentorias. Estou sempre fazendo mentoria, terapia. Eu acho que esse é um tipo de investimento que vale muito a pena. Vale a pena. É investir em si, né? É investir. É É como sim. pagar um curso, é como pagar um... É isso aí mesmo. Exato, é isso. Grandes insights. Grandes aprendizados. Eu sempre tomo uma chapuletada nos podcasts, nos episódios, cara. Porque é muito legal, às vezes, tipo... Parece que é tão óbvio quando tu ouve o outro falando, né? É que você vê uma perspectiva diferente, né? Eu também aprendo bastante. A gente vai trocando, né? Porque cada um tem uma visão daquela mesma coisa e é interessante a conversa porque a gente vai entendendo visões diferentes. Ou isso eu não concordo, isso é legal, isso dá para eu viver, isso aqui não é tão legal assim. E acho que é assim. E esse é o propósito do Alcateia Podcast, né? Porque outro dia minha mãe falou, nem lembro que assunto era, que ela disse, vocês falaram no episódio tal, não sei o quê. Cara, eu nunca tinha me dado conta disso, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Esse é o nosso propósito. A gente toma uma chapuletada daqui, mas lá também, do outro lado da tela, as pessoas estão tomando também. E pior que, tipo, toda vez que eu reassisto os episódios, tipo, eu pego uma mensagem diferente da que a conversa aqui ao vivo. Tipo, é outra coisa. Muito bom, né? É muito bom. Bianca, pergunta final. Eu não tenho perguntas finais, estava aqui tão em volta. Tão pensativa. Bi, Isso. pergunta. Algum comentário, alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Era bom passar uma mensagem final para as nossas ouvintes. Mas que tipo de mensagem, gente? Negócios à prova de caos. Eu tenho um negócio, eu sou empreendedora, eu tô começando, eu tô fazendo transição de carreira, eu tô no caos. O que eu tenho que fazer? O que tu recomenda? Por onde que eu começo? Clareza estratégica. Maravilhosa! Gente, anotem. Né? Se entender ali dentro do teu próprio negócio. Depois olhar para a tua rotina. Eu tive uma sala secreta que eu fiz em agosto, que eu falei sobre rotina. E ali eu trouxe alguns conceitos, inclusive da transpessoal, né? Que a gente acaba aprendendo ali sobre níveis de consciência, 7 níveis de consciência, do modelo de um autor inglês, que eu gosto bastante. E o quanto que os nossos comportamentos estão atrelados diretamente à nossa rotina. A nossa rotina é como a gente se comporta no dia a dia, né? Então, olhar para isso, para tudo que a gente está fazendo no dia, o que a gente está priorizando no dia, por que a gente está priorizando aquela coisa. Então, entender a própria rotina, entender por que o negócio existe, o que enraiza esse negócio. Isso é o que faz toda a diferença, até para você tomar uma decisão do que fazer, do qual é o seu próximo passo, para onde que você quer ir. Você quer expandir, quer manter o que você tem? Porque, às vezes, a gente vem assim de tantos insights, né, principalmente nas redes, de que a gente tem que escalar, de que a gente tem que ir, que a gente tem que... Cara, às vezes não é o que você quer, às vezes o que você tem ali está ótimo. E você está querendo, às vezes, dar um passo enorme porque você está ouvindo um monte de gente falar que é aquilo que você tem que fazer. Então, primeiro é entender o que você realmente quer, de fato. Né? Se enraizar ali, entender tua rotina, o que está acontecendo no teu dia a dia, por que você faz o que faz, o que você prioriza, o que você prioriza. Porque tudo que acontece é uma sucessão de eventos que a gente faz ali a cada minuto do nosso tempo que vai levando a gente para um acontecimento, né? Então, entender ali, é realmente esmiuçar ali, né? E daí você tomar as decisões que precisam ser tomadas dentro do teu negócio. O que você vai fazer? Vai delegar? Você quer crescer realmente, de fato? Quer crescer quanto por ano? Quantos por cento? Quanto em faturamento? Entender e traçar estratégias para chegar nesse lugar.
a partir do que você tem, ou seja, sempre olhando para o teu ponto, né? E lembrando que esse ponto também é você. Aí, ó. Principalmente para negócios eu presas, né? Principalmente para esses negócios que são as eu presas, então esse negócio é você. Você tem que olhar para você, não tem como separar isso. Olhar pra dentro antes de querer mexer fora, né? É isso aí. Maravilhosa. Muito Clareza obrigada. estratégica. Essa aí eu anotei, Clareza eu estratégica. vou usar na minha vida, eu vou copiar da Bia. Bia, para quem quiser te conhecer melhor, conhecer teus serviços, deixa o teu contato, teu @ aqui pra gente. É @BiaBilderberg lá no Instagram. Eu estou forte mais no Instagram, ali eu faço a minha comunicação. E ali tem todos os meus contatos. Eu tenho um site ali dentro da bio. E aí é só entrar ali no site, tem meu número de telefone, tem todos os serviços que eu ofereço. Em breve eu vou colocar lá o dia dessa oficina de precificação, que vai estar com um valor muito, muito, muito acessível, né, para quem quiser participar e entender um pouco mais dos próprios preços, né, e quanto tem que cobrar, como é que faz. E é isso. Tá tudo ali no Instagram e no meu site. Aí. É www.negociosaprovadecaos.com.br. Nossa, ótimo. Diva! Esse nome é ótimo, né? E também, para quem não conseguiu pegar ali o sobrenome da Bia, gente, é só entrar no nosso Instagram, @alcateiapodcast. Tem lá esse episódio de hoje, vai estar marcado o @ da Bia. E também a gente tá lá seguindo ela, que a gente não é tola, né? Tá na descrição também. É aqui só do entrar YouTube. lá que vocês vão achar a Bia com certeza. E se não achar, manda também ali pro nosso Insta, pro nosso YouTube, que a gente vai colocar vocês em Sim. contato. Recados paroquiais, não esqueçam de se inscrever, deixar o joinha nesse vídeo, seguir a gente lá do Instagram, que é @alcateiapodcast, para vocês fazerem parte dessa comunidade, que tem lobas maravilhosas, assim como a Bianca, que tá aqui Obrigada. hoje com a Foi um gente. prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece, Bia. É isso? É isso. Tchau, Boa gente. noite, Obrigada. gente. Até o próximo.